Dizemos muitas vezes que o futuro está nas mãos dos nossos jovens e que são a esperança do nosso país. Para comprovar isso mesmo, tenho comigo hoje uma jovem que certamente fará parte de uma história que está a ser escrita. Tenho comigo Rita Matias. Muito bem-vinda, obrigado por estares aqui. Muito obrigada pelo convite, Filipe. Rita, para começarmos, conta-me da tua memória o momento em que a Rita se conhece como Rita, que tu começas a pensar na vida, que tu começas, deve ter sido cedo, diria eu, por volta dos 15, 16 anos, em que tu começas a ter uma consciência melhor do que é a vida, para conseguirmos chegar à Rita que nós temos hoje aqui no presente e que tem aqui à minha frente. Então, olha, antes de mais, eu agradeço imenso a oportunidade de estar aqui contigo. Olha, se calhar não foi tanto aos 15, até pode ter começado um pouco antes. Acho que tive uma infância privilegiada, na medida em que cresci numa família que desde cedo, por uma circunstância ou por outra, me colocou em situações de grande confronto com a realidade. Tinha um pai toxicoterapeuta que trabalhava com toxicodependentes e então passava muito tempo nessa comunidade terapêutica e desde cedo pude perceber que a vida às vezes traz desafios e que nós temos sempre dois caminhos que podemos seguir e que as nossas ações têm consequências e que, por outro lado, também temos que ter um impacto na sociedade e na comunidade, que não vale a pena sermos indiferentes porque a dor do outro também nos dói a nós em algum momento ou outro. Tive outro privilégio também muito grande que foi ter crescido na casa dos meus avós com imensos primos e na casa dos meus avós ter podido fazer imensas coisas. A dado momento, com 10 anos, tinha uma associação de recolha de tampinhas para angariarmos cadeiras de rodas e angariámos umas 2 ou 3 cadeiras de rodas, umas próteses para pessoas aqui da margem sul. Se eu olhar ao longo desse percurso, fui sempre tendo oportunidade de estar envolvida na comunidade, ter algo a dizer, fazer algo pelo outro, sem receber nada em troca necessariamente. E isso leva-me então a essa fase de 15 anos, onde começo mais a pensar o que é que eu quero fazer da vida, quem quero ser. Aos 15 anos... Não começou pela política, Não diria. começou pela política. Aos 15 anos eu queria ser psicóloga. Queria trabalhar na área social, também porque lá está, a minha família tinha este desenvolvimento. A dado momento, o meu pai trabalhava numa casa-abrigo, tinha também a responsabilidade num lar de infância e juventude, e por isto os nossos natais tinham a nossa família e tinham também a nossa família alargada, que eram os meninos dessa instituição, que vinham lá para casa, ou para a casa dos nossos tios, para que as funcionárias pudessem passar a ceia de Natal com as suas famílias. Então fui percebendo que também queria fazer parte deste legado que estava a receber do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, e achava que ia ser uma psicóloga reputada, não em termos de fama, mas em termos de trabalho social, de trabalhar nas ruas, nos bairros. Até porque já sentias que estavas a desenvolver, de certa forma, competências para isso. Sim, sem dúvida. Tive o privilégio de crescer rodeada de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas que acompanhavam estes casos de prevenção ou de situações já de risco de consumo de substâncias, de adições, de jogos, assim, um conjunto de pessoas inspiradoras que eu pensava, eu quero estar do lado deles, do lado certo da força. O que acontece? É precisamente aos 14, 15 que participo numa Jornada Mundial da Juventude no Brasil, um encontro para jovens católicos, e nessa experiência conheci um jovem rapaz que era seminarista chinês, e ele era perseguido, estava a estudar em Madrid às escondidas porque o regime chinês não permite que as religiões, todas elas, não só a cristã, operem sem ser de acordo com o controle do Estado. Por exemplo, a Bíblia na China, a Bíblia oficial, é manipulada, tem versículos que não estão realmente na Bíblia que nós conhecemos no Ocidente. Não fazia ideia. Não, é uma realidade que eu também não fazia ideia. Fiquei super chocada quando de repente tenho um homem, um jovem um pouco mais velho que eu, que tinha já perdido um irmão, que viveu a vida toda de forma clandestina, ainda por cima numa família numerosa, tinham 7 irmãos, e portanto ali naquela fase depois da política do filho único eram muito estigmatizados, portanto todo um conjunto de circunstâncias que me fez abrir os olhos e pensar, fogo, eu sou mesmo privilegiada. O facto de eu me levantar de manhã ao domingo e poder ir a uma igreja, o facto de ter uma família que faz umas orações antes da refeição, que tem uns hábitos de leitura, de Bíblia, de estudo. Isto, se eu tivesse nascido no país errado, era motivo para eu ser perseguida, ter um irmão morto e ter que colocar a minha vida toda em perspectiva. Isso impactou-me tanto que comecei a pensar, se eu for psicóloga, como é que eu posso falar chinês? Eu não sei falar chinês, eu não vou conseguir ajudar estas pessoas. Então comecei a inclinar-me para a ciência política, e entretanto no ano de candidatura à faculdade
por coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, acho que é sempre tudo providencial na nossa vida. Volta o outro, a Jornada Mundial da Juventude, desta vez na Polónia. Permite-me só fazer aqui uma adenda, porque foi algo que me disseram aqui, um convidado que eu tive. Foi até, na verdade, o episódio mais longo que eu tive até agora. Só agora com o Bruno Nunes é que quase que cheguei às 2 horas, mas com este convidado tinha chegado. E ele dizia que não há coincidências, há sincronismos. E aquilo fez-me algum sentido e guardei isto para mim. Agora disseste isso, que não há coincidências, e eu voltei-me a lembrar dele. Portanto, Emanuel, se alguma vez vis isto, um grande abraço. E se calhar até tens razão, não há coincidências, há mesmo sincronismos. Há mesmo sincronismos, há mesmo momentos na vida em que Estão tens de ligados, estar tinha que naquele ser, não é? sítio, àquela hora, para que a tua vida se encaminhe para o lugar onde estás hoje, onde eventualmente vais estar, e foi isso que aconteceu nesse momento fundamental, porque, sou sincera, depois na adolescência a pessoa às vezes esquece Claro. dos objetivos que traça e Faz parte de ser adolescente, no não é? secundário, tinha de repente os meus objetivos eram ali no momento, passar no teste de Claro. história com uma boa nota, ajudar os meus avós a fazer qualquer coisa, portanto depois a pessoa de vez em quando deixa à terra e Sempre que é humana. exato, não é? e esquece os planos macro, e eu esqueci-me desta história deste rapaz. E volto a relembrá-la quando estou neste evento e conheço um grupo de jovens chineses que na altura quis abordá-los para lhes contar que tinha esta experiência, que tinha conhecido um outro jovem como eles não me diziam que era da China, porque tinham receio que eu fosse informadora do regime ou que lhes pudesse prejudicar de alguma forma, e só consegui desbloquear a conversa quando lhes mostrei uma bandeira que tinha da China, assinada por este jovem, que dizia uma expressão que viva Cristo Rei, que é uma expressão muito usada pelos mártires no México e que depois ficou utilizada por quem realmente tem estes desafios de perseguição, é assim uma mensagem de força e de reconhecimento de que o sacrifício que eles vivem vale a pena, que tem um prémio no final. E é aí que eles desbloqueiam e choram, e há todo um momento de encontro, de perceber que estavam seguros com quem estavam a falar, de que podiam estar tranquilos, e contam as várias histórias, e eram histórias tão impactantes que eu pensei, pois, não é psicologia, tem mesmo que ser esta área de ciência política, num sentido de ONG, ou de ativismo, ou de associação para dar a conhecer estes casos de pessoas que são perseguidas. Tem que ir para o terreno e tem que impactar onde realmente faz mais sentido, não é? E criar uma voz nestas matérias. Hoje em dia, 2025, parece que é um pouco mais fácil falar sobre esta matéria. De repente, em algumas redes sociais, no X, no Instagram, já há páginas que falam sobre isso. Agora muito com o tema dos cristãos da Nigéria. E bem, tem-se começado a falar um pouco como contraponto àquele tema da Palestina, da ocupação, das manifestações que existiam. Começou a surgir um outro movimento que dizia, mas calma, há aqui outro tipo de perseguição, há outras pessoas que também têm as suas casas queimadas, também têm regimes hostis às suas vidas apenas e só porque dizem que têm a fé X, e de repente já ninguém sai à rua por este motivo. E portanto, hoje em dia já se fala disso. 2 medidas. Exatamente, mas em 2015, quando a Rita começou a ter estes encontros que me levaram a refletir, não se falava sobre este tema. Então pensei, não, olha, alguém tem que ser uma voz para estas pessoas, pelo menos em Portugal. Eu não tinha ideia nenhuma de que iria parar agora onde estou e que teria alguma visibilidade acrescida. Ou seja, não tinhas Com nenhuma essas- referência nessa altura. Não, nestas Ou seja, jovem que tivesse defender sinceramente, não. essas bandeiras. E acho que isso também me impactou. Cresci na Margem Sul, numa escola. Parabéns. Acho que É um uma coisa- desafio. Não, é um Exatamente. selo, além de selo de qualidade, é um selo de sobrevivência. Quem sobrevive à Margem Sul está preparado para a vida. Certíssimo. Mas sentia sinceramente falta de referências. Tinha, para mim, uma grande referência era o meu irmão, mais velho, que tinha ideias semelhantes às minhas, apesar de não parecer, nós discutíamos imenso. Já agora Sobretudo aproveito de manhã. para perguntar quantos irmãos tens? Tenho um irmão mais velho, Só tens um. só tenho um irmão mais velho, temos 2 anos de diferença. Pensei que tinhas um mais novo. Não sei porquê. Não, isso as pessoas associam, é porque a política envelhece-nos e quando olham para mim e para o meu irmão, acham que eu sou a velha da família, Sério? que ele é o baby da casa, e também a minha mãe ajuda muito a isso porque leva o meu irmão ao colo, tudo o que ele precisa ela faz, e comigo ele... Mas se calhar ao contrário, o teu pai também te protege um bocadinho mais. Normalmente Isto é aquele recado, não é? eu sei que a minha mãe vai ver isto, a minha mãe costuma acompanhar, portanto fica dado o recado que eu, de 27 anos, mas continuo a sentir aqui a injustiça que é ser a irmã do Zé Maria.
Mas também o meu irmão, sinceramente, não é por ser meu irmão, mas é um rapaz espetacular, sempre foi super inteligente, ou seja, era difícil ser irmã dele, ele era muito inteligente, muito talentoso. Alguma vez sentiste que estavas a competir com ele? Não a competir, porque ele também sempre me quis incluir nos projetos dele. Agora, eu realmente fracassava naquilo que ele era bom. Eu quando digo competir é quase pelos pais, sabes, do género. Ele é bom, mas eu também vou ser bom em alguma coisa e vocês vão reconhecer isso. Ou seja, eu também queria deixá-los orgulhosos, mas não num sentido de competição, de negativo. Saudável. Às vezes era, não, eu quero dar-lhes tantos motivos de orgulho como o meu irmão dá, porque ele era músico, ele ganhava uma série de bolsas, concursos, conseguia sempre lugares em orquestras, em sítios mesmo bons. Não é justo ser irmão dele também. Não é. É difícil, ele leva a fasquia. E então eu pensava, eu também quero fazer qualquer coisa que os deixe mesmo orgulhosos. Mas foi sempre assim muito nesta área social, criar associações, reunir as velhinhas da rua da minha avó em casa da minha avó e fazer aqueles chás de senhoras e rezar o terço com elas, coisas assim que eu acho que também deixavam os meus pais e avós orgulhosos. Sei lá, tinha um jornal da família, que era para a família conseguir manter-se unida e saber o que é que cada um está a fazer. Nós somos muitos primos, 3 tios, queria que as pessoas conseguissem acompanhar o que é que está a acontecer na carreira deste, o que é que está a acontecer na escola daquele. E portanto, eu sei que estas coisas também os deixavam realizados. Ainda assim, o meu irmão no palco brilhava e arrasava. E ele era a única referência, sinceramente, de pessoa que acreditava no mesmo que eu, que defendia as mesmas causas que eu, mas tinha uma diferença, que ele era mais corajoso que eu. Na escola, se eu estivesse a assistir a uma injustiça dentro da sala de aula, não uma injustiça no sentido de um bullying, de uma coisa, sempre nesse sentido. Coisa mais pequena, mas ainda assim. Sim, ou seja, quando um professor te diz assim, porque não podes ser de direita é estúpido, muitas vezes acontecia. Eu não tinha coragem de confrontar os professores, eu ficava calada e tentava-me esconder o mais possível na cadeira, descia pela cadeira abaixo, tentava que ninguém me visse. Já o meu irmão era o oposto, cada vez que existia assim uma discussão política, ele não se importava se tivessem 50 atrás dele a concordar com ele ou se ele fosse o único da sala. E isso sempre me fez admirá-lo imenso. Pensava, ele tem mesmo coragem de dizer o que pensa. Eu não. Eu era muito politicamente correta, muito consensual, era a delegada de turma, queria sempre estar de bem com todos. Fiz a validação de todos e estar ali tranquilo. Exatamente, o que mostra, eu sou uma pessoa um pouco insegura e isso era uma das revelações de minha insegurança. Eu precisava que todas as pessoas gostassem de mim e estivessem bem comigo. Se calhar não é uma opinião que a maioria das pessoas tem hoje, quando te veem com as garras de fora. Hoje é o oposto, as pessoas devem pensar, de insegura não tem nada, não quero estar de bem com ninguém, e, pelo menos é o que eu às vezes vou lendo. E rio-me, porque de facto quem me conhece de trás, aliás, depois quem vê agora o que é que eu faço, família, amigos, pensam, como assim tu eras a última pessoa que podias estar a fazer o que estás a fazer hoje? Por isto mesmo, porque sempre quiseste agregar, juntar, trazer, cada vez que havia uma confusão, uma discussão, eu tentava procurar que as partes se entendessem, sentia que tinha aqui um papel de diplomata, de justiceira, num sentido, não de aplicação da justiça, mas de vamos tentar resolver isto da melhor forma possível, para todas as partes ficarem saírem satisfeitas. bem, exatamente. Rita, permite-me só aqui uma pergunta, porque falaste e eu não queria perder esta oportunidade, porque acho que é interessante tentar perceber. A religião, sentes que foi um alicerce, uma estrutura importante na pessoa que tu és hoje? Porque eu ouço-te a falar que realmente havia já dentro do teu seio familiar a questão mais religiosa, de orar, até quando disseste que se juntavam as pessoas para fazer uma oração. Sentes que isso é muito importante, que é um dos pilares principais numa família bem estruturada? Não é que seja um selo de qualidade, tu não és uma família melhor porque tens esta orientação do que outra, e tu não és uma família mais santa porque acreditas em Deus e as outras são mais pecadoras. Pelo contrário, eu acho que muitas das vezes as pessoas que vão a uma igreja, que estão num banco de uma igreja, não estão porque são perfeitas, e acho que isto é muito importante ser dito publicamente, que às vezes as pessoas até usam isso como arma de arremesso, que até tu dizes isto e depois erras. Não, eu acredito em Deus, eu sigo Jesus, que é isso que o cristão faz, porque reconheço mesmo que sou pecadora, que erro imensas vezes e que preciso de um Salvador que me ajude a ser melhor, que seja uma imagem que eu queira mimetizar, e sei que muitas das vezes não o faço e penalizo-me por isso e peço perdão por isso. Então, para mim, sinceramente, faz-me toda a diferença, é mesmo a bússola de orientação da minha vida. Eu já sei que muitas pessoas vão dizer, não se nota. Está mal. Quando dizem isso, sinceramente, eu não fico chateada com essas pessoas. Eu fico chateada comigo mesmo a pensar, não, sinceramente,
eu devia de ser o evangelho que as pessoas veem sem ler. Há pessoas que nunca vão abrir uma Bíblia na vida e eu devia de ser para elas esse exemplo. Nem sempre sou. Eu já vou tentar chegar lá um bocadinho mais à frente, porque eu acho que acho que é uma coisa que eu também quero explorar, que é exatamente aquilo que as pessoas acham mediante aquilo que é o teu decoro parlamentar ou os teus debates, ainda agora também mais na televisão, que tens aparecido com muito mais regularidade. Talvez a ideia esteja errada e tem um motivo de o ser e tem uma razão que tu não consegues fugir dela, que é a política hoje em dia tem que ser um bocadinho nessas balizas, mas acho que já vamos lá chegar. Tu começas na política muito cedo, correto? Como é que tu chegas lá? O que aconteceu? Foste descoberta? Foste tu que tiveste essa ousadia de entrar para a política e viste uma oportunidade, entre aspas, de promover aquilo que estavas a querer, que já não era a psicologia, que era algo mais ativista. Como é que isso começou? Eu acho que foi um conjunto de tropeções e de acidentes até chegar onde estou. Também não posso dizer que foi absolutamente por acaso, como eu falei já do meu irmão. O meu irmão, sendo um jovem que se assumia de direita, conservador, sei lá, aos 14 anos, talvez muito novo. Desculpa, que idade tem o teu irmão? O meu irmão tem 29. Desculpa. 29, fez anos agora, 29. Ainda não são 30. Portanto, tenho que pensar. Às vezes eu próprio iria-me acontecer o mesmo se me perguntasse. Já fiquei mal, já vão perceber. Tantos elogios ao irmão e agora patinei. Quem sabe a idade dele. Eu aqui a passar graxa. Não, 29 anos, que ainda não fez os 30. E o que é que eu estava a dizer que agora esqueci? Ele era o teu exemplo e que já estavas a ver nele. E ele entrou para a Juventude Popular, é isto. Ele foi militante do CDS-PP logo aos 14 anos e, portanto, acompanhava mais ou menos a política através dele. E depois tinha também o meu pai, que era presidente do Partido Portugal Pro Vida, que era um partido muito ali no tema da defesa da vida, da defesa das mães grávidas, de olhar para a vida desde a concepção, depois também ali no tema da eutanásia. Portanto, era assim muito só nestes temas. Já agora, o teu pai já estava ligado à política antes? Sempre não, mas a partir ali dos referendos, 1998, referendos do aborto, etc., foi quando ele começou a estar mais envolvido. Este partido que eu estou a referir nasce ali em 2007, se não estou em erro, e portanto é aí que ele começa a estar mais ativo também, com uma militância. O teu irmão também viu aquilo que se calhar como alguma referência e começou também a seguir os passos, e tu, consequentemente... Não, eu era o oposto, eu não queria nada de política, obviamente que ouvia as conversas e portanto não estava absolutamente afastada, mas dizia-me pouco, achava até os debates amassadores, numa linguagem que as pessoas não percebem, depois como, lá está, crescia na margem sul, tinha amigos e colegas que passavam mesmo dificuldades. Tinha amigos que, se não fossem almoçar à casa da minha avó, não tinham uma refeição naquele dia. Partilhava o lanche com pessoas. Via que havia pessoal que vinha de transportes públicos para a escola e chegava sistematicamente atrasado porque havia um problema qualquer no autocarro. Tinha amigos que os pais eram agressores das mães, que os pais eram alcoólicos, portanto assim, uma vida dura. Na política era zero porque não vias esses problemas a serem resolvidos com isso. E depois ouvia os discursos no Parlamento ou sei lá, na televisão, no telejornal. Também não vou aqui armar-me em esperta a dizer que andava na RTV, que não andava de todo, mas pensava, estas pessoas não conhecem a realidade, não percebo do que é que falam numa linguagem que nem é perceptível ao cidadão comum. Portanto, política não é para mim de todo, estas pessoas são chatas, não percebem o que é que se está a passar no mundo, não quero fazer parte disto, mas respeito, porque tinha quem fizesse, portanto, respeitava a participação deles. Entretanto, o primeiro contacto que eu, Rita, tenho como militante de um partido quando entro para a faculdade, portanto ali em 2016, 2017, o meu irmão, que era membro da Juventude Popular em Lisboa, diz: Rita, por favor, estamos a precisar aqui para a área da ação social e tu és tão boa nisto, vá lá, entra lá e tu consegues angariar coisas e fazer. Então eu entrei muito neste espírito. Sempre. E depois há uma coisa péssima na política, que eles precisam sempre de mulheres, fica sempre bem ter uma rapariga. Portanto foi assim um bocado nesse espírito que eu lá fui parar. E por isto, porque tinham uma área da ação social, queriam desenvolver umas coisas com sem-abrigo, umas recolhas de bens, umas distribuições de cabazes. Uma sensibilidade feminina. Sim, e pronto, eu fui só dar o meu nome, sinceramente, depois de umas 5, 6 reuniões, que ele era muito pacífico até, eu
sinceramente não me sentia em casa. Tenho alguns amigos que trago dessa experiência, pessoas com quem ainda privo hoje, mas era o que eu dizia, as conversas que se passavam ali naquela sede partidária pareciam muito distantes daquilo que eu via todos os dias na minha rua, no bairro à frente da rua dos meus pais e avós. Replicavam muito aquilo que viam e era muita demagogia. Não, e era super elitista, sem querer ferir suscetibilidades e magoar estes amigos que acabei de mencionar, mas pá, de uma falta de noção, sabes? Tipo, de uma bolha de privilégio que depois não me dizia nada. Então acabei por me afastar. Como é que eu volto à política? Já estavas em ciência política? Já estava em ciência política, mas muito nesta onda dos cristãos perseguidos, em contactos com a Ajuda à Igreja que Sofre e outras fundações ligadas aos cristãos perseguidos. E muito numa de descobrir o que é possível fazer daqui para a frente, porque também eram áreas em que não há remunerações, não há um trabalho. Tu não podes ser a defensora dos cristãos perseguidos porque depois tens que pagar contas, e eu trabalhava para pagar a faculdade. Quase que se demove de seguir esse caminho, não é? Sim, em certa medida. E quando comecei, logo no segundo ano de faculdade, no primeiro ano consegui ter uma bolsa. Eu só consegui estudar graças a essa bolsa de primeiro ano, uma bolsa de mérito. E depois no segundo e terceiro ano tive que ir trabalhar. E portanto depois comecei a perceber, pois isto é muito bonito, mas na prática tenho a propina para pagar, tenho que pagar o passe, tenho que pagar as refeições e portanto não sei como é que vai dar para levar fazer... com o choque da realidade da vida adulta, não é? Isso, pagar contas. Não, portanto não sei como é que vai dar para fazer a coisa dos cristãos perseguidos, mas agora tenho que concentrar-me em pagar as coisas porque a vida é pesada, é dura e acontece, e quando não tens uma família por trás que te consiga sustentar nesse aspecto, pá, nunca me faltou amor, nunca me faltou carinho, nunca me faltou apoio, sempre me incentivaram, mas também tínhamos as limitações que tínhamos e portanto essa altura fez-me descer à terra e perceber, pronto, se calhar não vou conseguir fazer nada por agora, preciso de ganhar dinheiro, estabilidade, e depois num futuro logo penso como é que isto acontece. Mas sempre num conflito interior, porque eu não queria deixar esta bandeira cair, mas ao mesmo tempo depois a vida acontece. É que eu faço isto, não é? E é difícil de conciliar. Pronto, entretanto, acabei de me perder outra vez. Como é que tu chegas? Como é que eu me viro para a política? Depois, em 2019, surge o Chega, o André Ventura, tenta formar o partido. Ao início eu tinha exatamente a mesma opinião que as pessoas tinham na generalidade. Aliás, estava a estudar Ciência Política no ISCTE e o feedback que eu tinha dos meus professores era que o André Ventura é um demagogo, é um populista, está a aproveitar a onda do Bolsonaro, que tinha sido eleito em 2016, e do Trump. Portanto, ele é só um copião, um imitador. E eu, que não tinha muita massa crítica, por isto que te dizia, eu acompanhava a política à distância, ouvia, são os meus professores, são figuras de autoridade, pensam mais no assunto que eu, devem estar certos, assumia só que era verdade. Só que fui obrigada a confrontar e a contactar com a realidade do Chega, do André Ventura, porque as eleições autárquicas de 2019, europeias de 2019, o Chega ainda não estava legalizado no Tribunal Constitucional, portanto não se podia candidatar, e começa a fazer uma ronda por alguns partidos pequenos para saber se formavam uma coligação e se podiam então candidatar. O que é que faltava, membros? Não, faltava que os estatutos estivessem aprovados, que depois acabou por acontecer em abril. Precisava já de alguém com os estatutos aprovados, legalizados, e então fundia-se e aproveitava essa estrutura. E depois, por coincidência, o Chega até é reconhecido como um partido em abril de 2019. No entanto, as eleições eram em maio e, portanto, para o processo todo das eleições foi preciso formalizar uma coligação antes, e nesta coligação o André Ventura contacta o meu pai, sabe que ele era o presidente do Partido Pro Vida, que há ali um nicho comum, pessoas cristãs, conservadoras, etc., que se podiam identificar com a mensagem dele, e contacta, e o meu pai tem uma reunião com ele e diz que disparate, primeiro lugar do Benfica, tal como o meu pai, porém um faccioso do pior, não dava para falar com ele. Portanto, eu pensava, se ele é assim no futebol, é assim na vida, não vai ser péssimo. Depois tinha aquela cassete dos professores, vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser não sei o que mais. Que eu considero legítima. Foi demasiado rápida, pareceu muito rápida, a conjuntura quase que o colocava ali por obrigação. Aproveitou-se o depois havia ali aquele background de 2017, de louros das eleições autárquicas, o discurso dos ciganos. É que Portugal nunca tinha tido este tipo de discurso, portanto nós não estávamos preparados. Por isso é que é perfeitamente normal a primeira análise reação, que é feita. E depois lá está... É que isto acontece a imensas pessoas, mesmo na rua, às vezes cruzo-me, se tu não tens um pensamento
assim, sólido e profundo sobre política, que não tens que ter. A vida não te faz, não te facilita para isso, não é? Tens as Infelizmente contas para obriga-te pagar, mais hoje em dia, não é? sim, cada vez mais, mas a verdade é que muitas pessoas estão sobrecarregadas, têm 2 trabalhos, têm filhos, têm um monte de temas e não estão a pensar profundamente em Claro. política. Portanto, eu também não pensava O profundamente. trabalho é vosso, resolvam vocês, Para desde que eu mim, fico, não é? pá, se esta pessoa está a dizer, parece-me confiável, aquilo que eu sei da pessoa são referências positivas, é o meu professor, é o meu médico, Certo. é o meu primo, é o meu avô, eu vou confiar no que estão a dizer. Portanto, eu fazia exatamente aquilo que grande parte dos portugueses fazia ao início com as... Eram os influencers do passado. Exatamente. E, entretanto, quando eu começo a ver, o meu pai ignorou-me, e ainda bem, não tinha razão, eu tenho a mania que tenho sempre razão, não tinha razão, e então formaliza a coligação e por isto tenho que ter ali um período de campanha com o André Ventura das europeias. Eu estava a estudar, até foi o ano em que acabei a licenciatura, não pude acompanhar a campanha toda, acompanhei ali alguns comícios, à distância sempre, não me queria aproximar muito, aliás nem queria ser vista, porque eu trabalhava e pensava, se me vem aqui toda tramada, acabei mesmo despedida, mas isso foi mais à frente. Pronto, então comecei a ouvir os discursos do André Ventura, depois perguntava ao meu pai, mas como é que ele é? Mas, então, e como é que ele se comportou aqui? O que é que ele fez? E o meu pai contava-me e eu pensava, pá, pois, parece uma pessoa normal, tirando o ser do Benfica e faccioso, está tudo alinhado naquilo que as pessoas comuns fazem. E depois comecei a ficar muito impressionada porque ele começou a ser altamente perseguido. Não era só a comunicação social, não era só na rua alguma hostilidade, não era só ameaças nas redes sociais, era tudo em conjunto e ainda assim, pá, ele não mudava uma vírgula no que dizia, não pedia desculpa naquilo que não tem que pedir desculpa, não se condicionava, Pelo contrário, não voltava atrás. Era gasolina na Para ele dava mais, parecia que ele voltava cada vez com mais força. Ele alimentava-se das críticas. Exatamente, e isso é admirável. Eu comecei a pensar, pá, este tipo está-me a impressionar. E depois eu ouvia os discursos, e os discursos dele era sobre as vítimas de violência doméstica, as tais com quem eu contactava na escola, era sobre pessoas que não crescem numa bolha de privilégio, e eu pensava, pois, tal como eu, no Seixal. Era sobre as pessoas que chegavam ao fim do mês e não tinham salário para pagar as coisas todas que sobreviver, tinham. pelo menos. Era sobre os transportes públicos que não funcionavam, era sobre estarmos num país onde há uma elite que não tem noção dos problemas reais, e aquilo fazia-me imenso sentido. E a par disso, ainda tinha o combo de direita, com amor ao país. Eu sou neta de 2 militares, faz-me imensa impressão aquelas pessoas que tanto se lhes dá como se lhes deu, são portugueses ou espanhóis ou italianos. Não, este amor foi-me incutido desde o berço. Mas e ele tinha isso só tudo. aqui uma questão, Rita. Tu referiste agora coisas que naquela altura tu identificaste como positivas para ti, daquilo que era o teu core, daquilo que era o teu desenvolvimento desde a adolescência e as bandeiras que tu querias ver defendidas. Mas concordas que do outro lado também havia pessoas que, quando ele falava sobre temas mais fraturantes, também só ouviam essa parte. Ou seja, tu tiveste a capacidade de ouvir aquilo que para ti era interessante e isso fez com que tu o validasses como uma pessoa boa, que não tinhas se calhar essa ideia inicial. Mas concordas que também as outras situações que ele defende também podiam criar esta separação que houve entre os que odeiam e os que amam? Sim, eu acho que sim, mas eu tive um privilégio. É que eu fui ouvir na fonte, percebes? Okay. Como eu ia aos comícios, eu ouvia os discursos na íntegra. Não havia só aquele corte de 15 segundos que aparecia no telejornal. Percebia como é que ele chega a dizer castração química, não sei o quê. Como é que ele chegava ali? Não, falava. Em Portugal, 70% dos presos, dos pedófilos têm pena suspensa, temos que ter outro tipo de medidas para proteger. Portanto, eu não ouvia só o soundbite, eu não ouvia só prisão perpétua. Não, eu ouvia. Em Portugal, as penas são muito leves, a prisão perpétua existe numa série de países na União Europeia, Portugal está a ficar para trás. Portanto, eu ouvia sempre o enquadramento todo do discurso e não só aqueles 15 segundos do telejornal. Não soava só o ruído, havia um fio condutor que levava até aquela conclusão. Eu via a pessoa, eu via a forma como ele cumprimentava as pessoas, eu via a preocupação que ele tinha, eu via que ele não mudava, que ele era educado com quem quer que falasse com ele, se fosse simpatizante ou não, ele não perdia a compostura. Portanto, eu via aquilo que não era transmitido nas câmaras. A par disso, tu fizeste uma pergunta há pouco que era, então tu não tinhas nenhuma referência na tua adolescência e juventude? E eu disse não, tinha o meu irmão, que é uma boa referência, não posso dizer que não. No entanto, se calhar na escola à frente da minha escola, ninguém sabe que é o meu irmão. E todos nós na vida
precisamos sempre de alguns modelos, não para mimetizar e para ser o nosso ídolo, porque nem é esse o objetivo, mas para te dar ali uma inspiração, pensar assim, fogo, se ele conseguiu, eu também consigo. Passa um pouco como o Cristiano Ronaldo é para a grande parte dos portugueses, aquele jovem que veio do nada e que conseguiu, com muito trabalho, com muita dedicação, tornar-se no nome mais conhecido do futebol e não só, uma pessoa que dá cartas. Portanto, tu precisas sempre Uma inspiração, a metodologia que aquela pessoa utiliza, quais é que foram os caminhos, até mesmo para tu dizer assim, olha, pô. E todas as pessoas acabam por ter, tem um cantor, tem um escritor, tem um ator, e eu sinceramente gostava, obviamente, de atores, de cantores, de escritores, mas não tinha uma pessoa que eu pensasse assim, não, mas é porque esta pessoa sente como eu, pensa como eu, olha como eu, e então, quando aparece o André Ventura, começo a pensar, pera lá, afinal, temos muita coisa em comum. Então decidi tornar-me militante, mas sem o conhecer mesmo. Ou seja, eu não... Foste tu que decidiste tornar-te militante? Fui eu que me tornei militante. Eu fui a primeira da minha casa, parecendo que não, a ser militante, porque o meu pai continuava a ser do partido que era, da coligação. Eu disse, não, vou entrar no Chega, isto faz-me sentido. Mas era assim muito... teu pai, coitado. É verdade, ele dizia, eu nunca fui militante do partido dele. Ele dizia, nunca me deste uma oportunidade, mas pronto. Agora também represento muitas das causas que ele tinha e acho que ele também fica contente com isso. Mas, portanto, entro no Chega, mas também sem esperar nada. Era só, sabia que o Chega precisava de ter militantes. Na altura, o pagar os 12 euros anuais de cota fazia mesmo diferença para poderem ter, sei lá, um cartaz, um outdoor. E pensei, olha, vou, mas sem esperar nada em troca. Sabes que eu não esperava que tivesses sido tu, por acaso na minha cabeça achava que alguém tinha visto em ti e tivesse-te contactado para entrar, por acaso era essa ideia que eu tinha. Não, eu entrei, depois como é que eu fico mais envolvida? Porque em Setúbal sabem que eu sou militante e às tantas convidam-me para umas reuniões de Conselhia da Almada, foi o primeiro sítio onde estive, e dava ali alguma ajuda, porque era estudante de ciência política, ajudava em algumas organizações, depois nos eventos era sempre preciso quem ficasse à porta a fazer entrevistas. Tenho vários vídeos meus ali de 21 aninhos a fazer entrevistas a pessoas que estão nos jantares do Chega, e portanto foi assim uma entrada... a procurar já não se lembram como é que tu eras naquela altura. Estava com menos rugas, menos cabelos brancos, mas pronto, foi assim uma coisa muito soft, não esperava nada disso, até porque, como eu te dizia, trabalhava, estava a escrever uma tese e tinha como objetivo tentar ir para a zona de Israel e da Palestina. Na altura estava a investigar o conflito com um projeto muito giro, que é uma orquestra que junta jovens de Israel e da Palestina e que tenta que estes jovens tenham uma predisposição para a paz, portanto que mudem os seus comportamentos, e eu achava o projeto muito giro, também porque tive que estudar música por causa do meu irmão, portanto juntava aqui uma série de coisas, e portanto a minha vida ia ser para ir para Israel, portanto, ou para a Palestina, não era ficar cá. O que é que acontece? Houve um congresso do Chega em setembro de 2020, aí sim pedem-me o favor se eu posso falar no congresso, porque pronto, era militante, já ia lá estar, faltavam pessoas para falar algumas coisas, e eu disse que sim, que não me importava de fazer um discurso. Na altura tive um discurso zero sexy, eu pensei, isto é mesmo sem compromisso, fui falar sobre inverno demográfico, sobre natalidade, sobre a dificuldade que é para os casais terem filhos, sobre aborto, que é um tema muito polémico, mas numa perspectiva... Pró-vida, não é? Sim, ali na senda pró-vida pensei, um bocadinho ninguém dá nada por isto. Background até do teu pai, entre aspas, não é? Sim. Das bandeiras que tu já defendias. Mas porque eu pensei, olha, vou como sou, vou como estou, não vou para agradar, aliás, achava eu que isto não agradava a ninguém, e portanto, sem compromisso, até porque o meu foco é ir para fora, porque tenho que ir fazer a minha investigação de campo, tinha uma bolsa para ir investigar esta orquestra. O que é que acontece? Eu vou para esse congresso, faço esta intervenção, olha, como é que ele diz? É sincronias da vida? Sincronismos da vida. Um problema no microfone faz com que o congresso pare para almoço. O meu discurso era para ser na manhã, mas na manhã não estava lá o André Ventura. Entretanto, retomo à tarde, eu sou para aí a segunda ou a terceira a falar. O André tinha acabado de chegar do almoço, é a primeira vez que ele me vê a falar. Eu acho que ele sabia eventualmente que eu era filha do meu pai, mas nunca tínhamos sido sequer apresentados como deve de ser, certo, para conversar um com o outro. E ele ouve a intervenção,
Eu também não sei o que é que aconteceu naquele momento, porque eu nunca tinha falado em público. Parece que era alguma coisa que estava a falar dentro de mim, e que a reação das pessoas de repente estão de pé a bater palma a estes temas que eu achava que ninguém ia dar nada por isto. Tipo, o Congresso está todo louco a gritar: chega, chega. Eu pensava, o que é que está a acontecer aqui? Isto parece mesmo uma cena de políticos a sério. O que é que está a acontecer? Pronto, o André assiste a isto tudo, à reação, começa um burburinho, as pessoas a darem-me parabéns, e eu penso: o que é que está a acontecer? Não fiz nada, eu li um discurso que eu acredito, sinceramente, em cada palavra. Mas que achei que não ia agradar a audiência, não é? É só isto, eu só fui dizer umas coisas que penso, mais nada. Entretanto, nessa noite, o André Ventura convida-me para ir para a Direção Nacional. Aliás, ele liga-me e eu desligo a chamada, porque achava que era fake. Pensei, isto são os meus amigos que sabem que eu vim ao Congresso de Chega e estão a gozar comigo. Tipo, isto não é nada ao André Ventura. E depois o número volta a ligar e eu, pois, esta voz diz-me alguma coisa. Muito envergonhada, e eu até já contei isto várias vezes. Na altura, quando o André me convida para a Direção Nacional, eu fiquei assim, assustada, a pensar: não, o que é que me está a acontecer? Isto não é de todo para mim. Mas a pergunta que ele faz é tão contundente e toca mesmo naquilo que foi a minha vida até aqui, que é: daqui a uns 10 anos o país vai ser diferente, e tu sabes que um dia foste chamada para poder ter algo a dizer sobre isto e fazer a diferença, seja positiva ou não. Se acreditas nessas bandeiras, então vais ter uma oportunidade de as defender. Sim, mas se calhar vais olhar para trás e sabendo que não as aceitaste, que não aceitaste esta oportunidade, que as coisas podiam ter sido diferentes. E pareceu-me, pelo menos por aquilo que ouvi, que isso não te seria indiferente, que se daqui a uns anos olhasses e visse que as coisas não encaminharam naquele sentido que tu achas que é o melhor para o país, para as pessoas, se calhar vais ficar com isso atravessado. Eu pensei: pronto, agora tirou-me o chão. Fui para a cama naquela noite, não dormi nada, porque tinha a consciência de que a minha vida estava a mudar, mas não sabia o quanto ia mudar. E passei a noite toda em claro a pensar: o que é que isto vai significar, o que é que isto quer dizer? Será que me vou arrepender mais tarde? Será que me vou arrepender? Isto vai ter algum impacto amanhã, já no dia a seguir? E teve um impacto no dia a seguir. No dia a seguir, segunda-feira, quando chego ao trabalho, tenho o gabinete vazio. Eu trabalhava com colegas, saíram do gabinete, foram para um gabinete ao lado e decidiram colocar uma bandeira LGBT à porta, tipo como statement. Mas eu pensava, quer dizer, eu sabia quais eram as vivências deles, os companheiros, as companheiras, sempre fui educada, também nunca escondi a família que tinha, as origens que tinha, as visões que tinha, nunca deixei de falar a ninguém. Eu muitas das vezes ouvia os desabafos deles e dizia: olha, vou para casa, vou ficar em oração por ti, pela tua família, sempre com esta relação. E de repente, só por uma intervenção de 5 minutos, meia dúzia de palavras, foi o suficiente para criar-se ali um fosso. Esse fosso depois levou a que eu tivesse suspensa no meu trabalho durante ali um período, porque queriam perceber. Houve uma queixa que foi feita contra mim, eu tratava de alguns dados sensíveis, era gestora financeira e portanto tinha acesso a moradas, a IBANs, NIFs, coisas assim, e eles começaram a alegar que eu podia ceder isto para grupos de extrema-direita, perseguirem LGBTs, tipo coisa completamente sem pés nem cabeça. Uma miúda de 21 anos que tinha trabalhado lá desde os 19, que nunca suscitou um problema, de repente estava a ser tratada como se fosse uma criminosa. Do KGB. Exatamente. Isso foi assim o meu primeiro grande embate. Depois acabei mesmo por perder esse emprego de uma forma legal, portanto não posso dizer, não pude sequer queixar num tribunal. Aquilo que fizeram foi... Usaram os estatutos para dizer que... Não, eles basicamente distinguiram o posto e portanto eu nem sequer posso contestar isto. Disseram que o posto já não era necessário e pronto, de repente a Rita, que precisava do dinheiro para pagar as propinas, porque isto não tinha deixado de acontecer. Mais uma bandeira para o teu portfólio, mais uma coisa que tu tens que pensar em proteger os outros para não passarem pelo mesmo. Não, exatamente, e depois percebi, aliás, acho que isso depois tornou-se mesmo um combustível. Na altura fez-me sofrer, não estava preparada para isso tudo. E injustiça também. E depois também houve um impacto também a nível de amizades e de proximidades. De repente nem todas as pessoas queriam estar comigo, nem todas as pessoas queriam estar com a minha família. Havia sempre pessoas com quem eu falava que de repente a linha estava sempre ocupada, nunca podiam, estavam sempre com muita confusão na vida, já não tinham tempo para mim, e eu percebia que as coisas estavam a mudar em função disto, do Chega. E comecei a perceber que se eu perdi o meu emprego, há outras pessoas que se calhar vão me perder também. Então, se calhar não pode ficar por aqui. Não é, eu por mim já não consigo fazer nada em termos de justiça, mas se calhar posso fazer com que outros não tenham que passar por isto. E entretanto,
o André Ventura convida-me para ser gestora dele das redes sociais e é assim que começa a estar mais a full time no partido. Há eleições, ele diz-me, olha, vou-te meter aqui neste lugar, mas não te preocupes, nem sequer sabemos se é um lugar elegível. Afinal era elegível e de repente, pronto, estou eleita, única menina no meio de 11 homens, numa assembleia com 200 e quase 20 almas contra nós. E aí é a história. Ou seja, tu fazes parte dos 12. Eu faço parte dos 12. Que é um número simbólico até mesmo do ponto de vista religioso, É verdade. não é? Os 12 é um número com muito simbolismo. Permite-me fazer-te esta pergunta, até porque acho que até é justo a pensar assim do ponto de vista estratégico. Achas que acabaste por ser, de alguma forma, uma estratégia simbólica, mostrar que tenho aqui uma jovem mulher e não somos apenas 12 homens a tentar mudar o país, mas também temos aqui incluída alguém que vai pensar se calhar nos jovens, nas mulheres e acabar por desmistificar se calhar aqui um bocadinho aquilo que eram as intenções do partido? Sinceramente eu nunca me senti utilizada no sentido utilitarista, daquilo que tu Sim. és um objeto, dá jeito agora e a seguir és descartado. Nunca me senti nesse termo, mas sei que é conveniente ter jovens, ter mulheres, que isso ajuda a desconstruir. O teu irmão tinha feito isso no passado. Exatamente, o meu irmão foi a primeira pessoa a usar-me para tudo. E tu percebeste claramente que a intenção era boa, não era desprestigiante. Exatamente, em momento algum senti que era para ser ali tipo figura de cartaz, porque tive sempre a oportunidade de poder dizer o que pensava. Acho que isso é o que é a diferença. E já tinhas tido um bom feedback até? As pessoas gostaram daquilo que tu disseste? Sim, e a partir daí depois também houve um caminho no partido com mais responsabilidade e onde realmente a minha voz contava tanto como qualquer outra. Mas depois também, uma vez mais, a vida fez com que eu fosse a única eleita. A segunda mulher ficou a 200 votos de ser eleita. Isto porque o Chega, na altura, só conseguiu meter quase um deputado por cada círculo. Lisboa meteu 3. Portanto, Setúbal teve quase na iminência de eleger a segunda mulher. Infelizmente não elegeu. Acho que teria sido mais fácil ter tido uma amiga, uma companheira. Mas isso depois também me deu ali uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, e por isso acho que foi conveniente. Acho que ajudou a chegar aos jovens, acho que ajudou a chegar a algumas mulheres, outras nem tanto, que também há muitas mulheres que não gostam de mim. Mas entre não mulheres até que... isso é mais normal, não é? Sim, é verdade, as mulheres têm uma competitividade muito agressiva, apesar de pregarem a sororidade e tal. Há um canibalismo inato. É verdade, somos piores umas para as outras do que muitas vezes homens em relação a nós. Há alguma coisa que te tenha marcado ali? Sentiste que realmente já não eras uma adolescente e que estavas num mundo se calhar um bocadinho mais corrompido, entre aspas, com mais malícia, Sentiste alguma coisa assim ao início? Não, o início foi, não sei, um caminhão que me passou por cima, que acho que passou por cima de todos os meus colegas também. E já estiveste aqui com o Bruno também, para quem manda um grande abraço, também é um guerreiro. O início é muito duro e depois quando tens 23 anos, quando estás, porque depois eu quis fazer tudo ao mesmo tempo, pensei, bom, agora fui eleita para o Parlamento, não posso estar a viver na casa dos meus pais porque isto parece que não tenho maturidade, que não sei o que é que a vida custa, tenho aqui pagar as minhas contas. Não era coerente, entre aspas, com aquilo que querias passar. Sim. E depois até se dá, isto aqui é, olha, acho que é a primeira vez que vou contar esta história em público, mas até se dá a coincidência de quando, aí foi uma má coincidência, um mau sincronismo da vida, houve um problema nas eleições em que eu fui eleita, ali na contagem de votos do exterior, do círculo da Europa e fora da Europa, então essas eleições tiveram que ser repetidas, e por isto nós éramos para tomar posse ali em fevereiro e acabámos por tomar posse no final de março. E eu saí logo imediatamente de casa dos meus pais no final de janeiro, mas ganhava o salário mínimo e de repente tinha uma casa para pagar, tinha as contas da casa, tinha as refeições e tinha também, há um encargo político muito grande, os comícios, aquilo que tu vestes, aquilo que tu precisas para o trabalho também é caro. Sim, porque a verdade é que muda a tua vida e tu reajustas da forma adequada àquilo, portanto, pensando, até mesmo nisso disseste, parece uma coisa simples. Sim. Roupa. Sim. Eu tenho que tentar estar o mais bem apresentada possível, e isso não é barato. 5 blazers, um para cada dia da semana. Eu depois voltava a semana a seguir, eu só trocava a ordem com que os usava, para não perceberem ali o padrão,
Mas ao início São pequenas coisas que às vezes não se notam, mas que realmente naquela altura para ti não, uma foi, mudança brutal. encareceu muito, não é? E depois, eu sou um pouco orgulhosa, tenho que assumir aqui este meu defeito, e os meus pais diziam: Rita, volta para casa, Rita, nós vamos te ajudar, Não, vou mas dar eu não parte queria, para- era isso, eu não queria, não admitia. Então havia dias que ia para a cama com uma refeição. E pronto, olha, e até acabou por ser assim que acabei de me aproximar do meu companheiro, que há uma altura que ele percebe que eu estava nesta situação e chega ao pé de mim e diz assim: olha, toma aqui 20 euros, não os quero de volta. E pequenos gestos assim fizeram a diferença naquela época. Vou aproveitar Não- já para te dar os parabéns Obrigada. pelo noivado, fantástico. Pá, uma atitude. Não, foi ali na altura fez diferença. Obviamente que eu não estou a querer colocar ao nível de quem realmente passa dificuldades, não estou a dizer isto. Eu fui só orgulhosa, queria levar a minha avante. As tuas e tinha uma dificuldades não estrutura. deixam de ser dificuldades, Sem dúvida, não é? sim. É à medida daquilo que era a tua vida na altura. Portanto, não, eu percebo quando tu dizes que não quero me estar a comparar com pessoas que passam realmente dificuldades. Pá, mas eram as tuas dificuldades. Não, eram. E eu acho que foram muito importantes também para depois, no momento, ser chamada a fazer política, não me esquecer que isto é a vida de muitas pessoas. É que eu depois, lá, quando tomei posse, comecei a receber o salário de deputado que permitia pagar estas contas com folga. Mas há pessoas que estão permanentemente com esta corda ao pescoço. E essa lição que acabei por me auto-infligir, que ninguém me pediu, que podia ter evitado, sinceramente não a esqueço e muitas vezes gosto de relembrar, para me lembrar de onde venho e para me lembrar que há muitas pessoas que infelizmente não conseguem sair desse sítio de onde vêm. E foi uma época curiosa, mas dura, porque depois chegas ao Parlamento e as pessoas querem que tu caibas numa caixa onde tu não te revês. Quando as pessoas dizem extremista, racista, xenófoba, eu que cresci na margem sul com amigos de todas as proveniências possíveis, na minha família com uma avó que chegou de Moçambique, e portanto era a última pessoa que podia querer apontar alguma pureza étnica, racial, mas eu tinha que caber dentro daquela caixa que criaram para mim. E de repente pouco importa se tinha juntado tampinhas para as cadeiras de rodas, e se era voluntário, e se era escoteiro, e se era isto ou aquilo, porque a caixa que tinha que caber era que era discriminadora, que era anti-mulheres, que era má, que era agressiva. E isso é duro, porque tu, por mais que tentes mostrar que tu não és isso, tu não consegues parar o vento com as mãos. É uma onda brutal que está a vir contra ti e tu vais tentando com um baldinho mandar a água de volta, mas é mais forte do que tu. Então tens que criar uma carapaça, tens que criar uma forma de não ires todos os dias para casa chorar como eu ia, tens que criar uma forma de olhares para os comentários nas redes sociais e de perceber que não são essas pessoas que definem quem tu és. Perceberes que só podes valorizar algumas opiniões. Não é que não queiras saber do que é que os outros pensam de ti, mas tens que esperar. Tens que filtrar bastante. Exatamente, e pelo menos eu hoje em dia ouço críticas, peço a pessoas que me critiquem, tenho amigos a quem peço: olha, por favor, o que é que eu estou a fazer mal agora? Mas porquê é que são estes amigos? Porque são pessoas que são coerentes, têm uma unidade de vida, são aquilo que vivem e vivem aquilo que são, são pessoas que têm um legado, que fazem qualquer coisa de bom pelas suas comunidades ou na política. Construtivos na sua crítica. E que mesmo que sejam críticas duras, mesmo que sejam críticas pessoais, esperam isso mesmo, esperam que no dia a seguir eu me volte a reerguer com força para superar aquela dificuldade, e não o que muitas das vezes lia, que era mesmo: esperam que eu nunca mais volte a aparecer em público, esperam que eu me meta num buraco qualquer, que me atire de uma ponte, porque de facto é muito duro quando acabas por chegar assim, como eu te expliquei, por acaso. Há pessoas que passam a vida toda a sonhar com isto. Agora sou líder de uma juventude e há miúdos que me dizem que é o sonho da vida deles. Não era o meu caso. Então eu não estava preparada, nem nunca tinha pensado no que é que ia ser este escrutínio, esta visibilidade, tudo o que tu fazes vai ser interpretado de alguma forma, e tudo. E de repente és mulher e as pessoas, se tu és muito frágil, não tens capacidade para a política. Se tu és muito bruta, és histérica. Se tu gritas, estás a ser desmedida. Se tu falas baixo, falta-te a força. E é muito difícil tu chegares ali a um meio termo. É muito difícil tu conseguires mostrar que és forte o suficiente, mas não perdes a sensibilidade. Que és decidida e determinada, mas que és feminina. Não queres ser um homem no meio dos homens. Queres manter aqueles teus traços. É muito difícil chegares a esse ponto de equilíbrio. E eu acho que é uma luta diária. Há dias em que estou mais assim, mas assim.
Alguma vez passou pela cabeça questionar-te, será que vale a pena? Passa-me muitas vezes pela cabeça, Ainda te passa? sinceramente. Ainda hoje, ainda me passa. E por isso é que eu te dizia, eu gosto muito de revisitar a minha história, estes encontros que tive, o seminarista chinês, a escola onde andei, alguns amigos que trago desta escola e que têm orgulho porque sentem que são eles também que estão lá sentados na Assembleia da República. Estás a representar todas essas... Eles sentem isso, ou pelo menos dizem que sentem. Mas tenho muitas das vezes que me lembrar disto porque somos humanos e porque temos sentimentos, temos família, temos pessoas que queríamos preservar desta maldade, desta violência, e muitas das vezes também somos obrigados a ser brutos. Eu gostava de todo o tempo ser assim como estou a ser contigo. Eu, por mim, se as conversas no Parlamento pudessem ser assim, é extraordinário. Mas a política é visceral e não te permite. E muitas das vezes também tu tens que mostrar ao outro que se cai em cima de ti, tu estás preparado para cair em cima dele também, para que ele tema entrar por caminhos pelos quais não pode entrar e não tem o direito de entrar. E sobretudo também porque durante muito tempo pessoas como nós não podiam ter espaço na opinião pública, ou não tinham. Desculpa-me só esta pergunta que me invadiu. Uhum. Isso em nenhum momento foge daquilo que é a tua estrutura religiosa? Não, eu já te disse, eu acho que às vezes foge. Eu acho que às vezes digo coisas que não posso dizer como cristã. Acho que às vezes faço coisas que não posso fazer como cristã. Sabes que eu gostei muito dessa resposta porque já questionei outras pessoas sobre isto e eu sinto que as pessoas, e não estou a falar mal de ninguém em específico, mas a sensação que me deu agora aqui foi de mais de vulnerabilidade do género. Uhum. Erro e não queria, mas em outros momentos também já ouvi respostas mais de... É assim, também na Bíblia também não diz que tens que andar a levar pancada a toda a gente, não é? Não, e isso é verdade. Eu acho que hoje em dia as pessoas também têm uma visão do cristianismo que não é real, que não é o cristianismo bíblico, que não é aquilo que realmente está escrito. Mas a forma como te vulnerabilizaste, entre aspas, estava à espera. Mas sim, muitas vezes eu escudo nisto. Jesus diz que vem trazer a espada, se for preciso separar filho contra pai, e a verdade é a verdade. Eu quero ser a espada da justiça e doar quem... E esse papel é necessário, e era o que eu te ia dizer mais à frente. Muitas das vezes olho e penso que o facto de ter que ser tão bruta e ter que ser muitas vezes agressiva, não dar oportunidade ao inimigo, ao adversário de chegar onde não pode chegar, acho que protege outras pessoas para poderem ser mais elas, para poderem estar na escola e não terem medo de dizerem o que pensam, para poderem posicionar-se. Olha, pequenas coisas. Agora estou aqui numa polémica, nós falámos que não íamos entrar em polémicas, mas esta... Se fores dando a mal ou a bem, o algoritmo agradece. Não, e às vezes elas batem à porta. Exato. Olha, agora estou numa muito recente, porque fui contactada por um encarregado de educação que me dizia que na escola da filha, que é uma escola na Graça, Tu publicaste isso recentemente. a festa de Natal está proibida, portanto tem que ser uma festa sem qualquer referência ao Natal. O pai mostrou-me várias conversas que teve com o seu filho ou filha, e de facto aquilo parecia-me que tinha fundo de verdade. Partilhei, dizendo que é preciso apurar responsabilidades, e foi surpreendente, depois de ter partilhado aquilo, recebi uma série de mensagens de antigos alunos, de pais daquela escola, a dizer que aquilo que eu estava a escrever era verdade e que já acontece há 2 ou 3 anos para cá. Portanto, uma nova direção decidiu que não se pode mencionar Natal para não ferir a suscetibilidade de quem ou não é cristão ou vem de fora e não celebra o Natal. E o que me surpreendeu mais foi, depois disso, muitas outras pessoas de outros pontos do país começaram a contar uma série de histórias. Olha, uma no Seixal até, essa então deixou-me furiosa por ser na minha terra, de uma mãe que pagou 20 euros para uma sessão de fotografias de Natal e que até pagou porque é aquelas fotografias que dás à avó. Exato, certo. Dás à avó, dás ao bisavô. Não havia nada de Natal, era um fundo roxo com flores, porque poderia ferir a suscetibilidade de meninos que não quisessem celebrar o Natal. Portanto, se esses meninos não querem ter fotografias de Natal, que tal esses meninos não participarem na sessão de Natal e dar a liberdade aos pais de decidirem se querem ou não? Oh Rita, desculpa, agora tocaste-me aqui num ponto que também me traz aqui alguma irritação. Eu não gosto muito de partilhar as minhas opiniões, mas esta aqui, pá, acho que é muito descarada. Fala-se muito entre esquerda e direita, mas a verdade que eu tenho visto, e não quero tomar uma posição, mas a verdade que eu tenho visto é: a direita, quando não gosta de alguma coisa, apenas diz que não gosta. A esquerda quer que acabe. Não pode existir. Não faz sentido. Epá, não te identificas, não participes. Exatamente. É tão simples quanto isso. Agora, não queiras impedir àqueles que querem participar de ter aquele momento. E pior do que isso, é que aqui eu
habitualmente entram no esquema esquerda-direita, é que pior do que eles não quererem fazer, é que também não querem que tu digas. E acho que a minha infância e juventude e início de Chega foi isso mesmo, era que a esquerda não estava habituada a que tu pudesses dizer que não concordas, porque o simples facto de dizer que não concordas já é um excesso, e por isso eu perdi o emprego e muita gente tem uma série de problemas na universidade, no trabalho, porque tens que estar calado, e isto também revolta-me, porque a liberdade não é só a liberdade de seres de esquerda. Eu, pelo menos, quando defendo uma escola sem partidos e sem ideologias. Eu não defendo que vão para lá pôr cruzes e que agora passem a ler a Bíblia todos os dias de manhã, nem que vão cantar uma música qualquer da igreja. Eu não quero isso. E se alguém é cristão e se quer ter esse tipo de ensino, ou inscreve em escolas particulares com esse espírito, ou ensina em casa, ou faz qualquer coisa... Há locais próprios para isso. Exatamente, que não comprometa aquilo que é o papel do Estado, que é ser isento, não ter viés. E este caso em particular, uma vez mais, veio-me colocar numa polémica, porque a escola veio a público desmentir, dizer que é totalmente mentira, quando eu tenho imensos testemunhos de pessoas que sofreram às mãos daquela escola. Às tantas, o aluno, um miúdo que agora tem 18 anos, até o convidei a ir lá ao Parlamento, dizia-me, insurgi-me contra a diretora, porque disse que em Portugal celebra-se o Natal, e fui chamado à frente da escola toda, no conselho de escola, fui chamado de racista e xenófobo porque não estou a compreender que quem vem de fora não quer celebrar o Natal. Não quer celebrar o Natal, falta à escola. Pode faltar. Olha, eu conheço uma série de pais cristãos que no Halloween não levam os filhos à escola porque não querem que eles estejam presentes. E tenho imensos amigos ateus que nunca inscreveram os filhos em religião moral católica ou cristã na escola, e está tudo certo nisso. Deve ser opcional. Exatamente, agora não podemos impingir aos outros, e sobretudo aquilo que me parece é que esta esquerda progressista, caviar, etc., aproveita-se deste multiculturalismo para fazer aquilo que eles sempre quiseram. Na verdade, eles nunca quiseram ter o Natal na escola, ter uma celebração que fala de um menino que nasceu num presépio, que veio para salvar o mundo, que tem uma mensagem de que tu erras e todos os dias que tens que melhorar. Tu não podes ficar no teu erro, tens que tentar fazer a diferença. Isso não é o que nós queremos um mundo hedonista, de prazer e de faça o que tu quiseres, estás sempre bem. Vou-te pedir humildemente, Rita, que me perdoes. Eu não quero essa Rita hoje cá. Já está-te a ferver aí o sangue. Eu quero voltar à outra Rita que estava a ter, porque também não quero que te stresses com isso, não é o momento adequado. Mas é de facto aquilo que eu te disse, até a mim, sabes? Eu estou a dizer porque até a mim me tirou aqui uma coisa que eu não gosto, que é partilhar este tipo de opiniões, porque, até por preservar aquilo que é o canal e tentar dar espaço para que toda a gente se sinta confortável. Ou seja, não quero que as pessoas pensem que eu estou mais para um lado, porque na verdade, se eu fosse contar aquilo que eu sinto, eu ia ser atacado pelos dois lados. Okay. Porque na verdade, eu quero acreditar que há espaço para todos e que todos os lados têm boas razões, bons motivos e boas ideologias. Não, e se queres que te diga, uma coisa que eu não digo muitas vezes publicamente, eu gosto muito que exista o outro lado. Eu não proponho a extinção e a eliminação do outro lado, porque são bons adversários que nos estimulam e nos fazem querer ser melhores. Não vou voltar a esse lado, mas vou-te contar. Quando a Joana Mortágua foi embora do Parlamento, é alguém com quem eu até costumo debater em televisão, genuinamente fiquei triste. As pessoas não compreendem, não é suposto, não é? Supostamente o Chega quer que o Bloco de Esquerda desapareça e que seja erradicado. A questão é, ela era uma deputada preparada, que me estimulava e que eu pensava sempre, ela hoje vem... Conheces valor, então... Não, reconheço que ela... Valor político, entre aspas, ou seja, mesmo que não concordes com as ideologias, mas politicamente ela defendia bem as suas ideias. Defendia bem as suas ideias, por mais que eu acho que as ideias são absurdas, é uma pessoa que se preparava, que organizava manifestações, nunca estava quieta, estava sempre a fazer qualquer coisa. Há um respeito de profissão. Sim, não sei se é recíproco ou não, também nunca perguntei, mas lá está. Acho que bons adversários também te moldam, também te fazem crescer mais e não ficares na tua zona de conforto. Eu genuinamente não gosto de estar sempre sentada à mesa de pessoas que concordam comigo, pelo contrário. E também não gosto de ser a pessoa que mais fala numa mesa, nem a que mais sabe numa mesa. Gosto mesmo de me sentar em lugares desconfortáveis e de ouvir o lado de lá para ir para casa ler e pensar, nunca tinha pensado nisto. E agora? Como é que eu respondo a isto? E também se calhar, olha, isto foi fruto de ter crescido numa zona em que não havia muitas pessoas a pensar como eu ou a viver como eu, e por isto tinha que aprender a conviver com a diferença e aprender como é que eu posso lhes mostrar que aquilo que eu acredito até é bom. Até pode ser melhor para a vida deles. Significar a minha ideia do canal, sabes? O trocar uma ideia é exatamente nesse sentido, que é, eu quero ouvir as ideias das outras pessoas e depois refletir sobre elas e pensar, não tinha pensado desta forma, realmente
se faz sentido e se ressoa comigo, ok, deixa-me explorar um bocadinho mais isto e ver até onde é que vai, do que propriamente ser tendencioso, vamos colocar assim. Não, e esses espaços de liberdade, sinceramente, são Necessários. Tipo, por exemplo, o facto de eu estar aqui contigo e tu estar genuinamente a ouvir, eu estou a olhar para os teus olhos, estou a ver a tua escuta ativa, é diferente. Tu, há pouco dizias-me assim, então, mas ser bruta, este lado mais agressivo, não há um outro lado na Rita? Há um outro lado. A questão é que muitas das vezes, quando eu me sento num estúdio, num espaço, num podcast, o que seja, eu já vejo nos olhos daquela pessoa que ela não está lá para me ouvir, ela quer que eu caiba naquela tal caixinha que eu te disse, na qual eu não me revejo minimamente. E por isto a pessoa já entra enviesada, estressada, tensa, a pensar logo que... automaticamente. Exatamente. Tem que me defender disto. Exatamente. E portanto, se calhar estes espaços fazem imensa falta para sentar aqui a Rita Matias ou a Joana Mortágua, mas para poderem falar sem filtros, sem condicionamentos e sem se estarem a sentir permanentemente condenadas em praça pública, que é muitas das vezes aquilo que condiciona um pouco a nossa atuação e a forma como nós estamos. Porque nós já temos uma condenação, já fomos julgados sem direito a advogado de defesa e muitas das vezes aquilo que tu fizeste era a melhor das intenções. Voltando ao caso da escola, por exemplo, eu só queria que aquela criança em particular, aquele jovem, não fosse privado de viver uma memória fantástica. As minhas melhores memórias são as festas de Natal da escola. Que é uma tradição. Exatamente. Nossa. E de repente, como é que aquilo é percepcionado? Mentirosa, a escola é que tem razão e a escola já está a fazer queixa não sei do quê. E portanto, às vezes acabamos no olho do furacão sem termos desejado. Eu não queria te perguntar isto, mas agora aproveito, porque acho que faz sentido, que é, já te arrependeste de alguma intervenção que tenhas feito e que de repente digas assim, olha, se calhar até nem tinha tanta razão, se calhar fui influenciada por uma informação que até não estava, não dei o double check, não verifiquei corretamente. Houve alguma coisa ao longo deste teu percurso que tenhas dito assim, se calhar não devia ter feito? Sim, olha, eu vou-me arrependendo de algumas coisas. Depois acabo sempre por interpretar como uma oportunidade, uma lição, mas a par do double check eu tenho um defeito, eu sou um bocado exagerada, expressiva. Mas o triple check também. Quádruplo ou quíntuplo, porque às vezes não é por mal. Olha, eu lembro-me que uma das primeiras vezes que fui parar ao polígrafo foi porque eu disse que 2 milhões de portugueses não têm, assim neste tom irritante, que eu detesto ouvir a minha voz nos plenários, 2 milhões de portugueses não têm médico de família. Não eram 2 milhões, era 1,8. E eu arredondei. Mas um arredondamento de 200 mil pessoas é significativo. E foi naquele momento rápido, sabes? Tu tens assim os tópicos, tu estás a olhar para a frente, as pessoas estão a dizer coisas à parte, a chamar-te fascista, cala-te, não percebes nada disso, cresce e aparece, que era aquilo que eu mais ouvia no Parlamento. És uma miúda, não percebes nada disto. E portanto estás ali a olhar para todo lado ao mesmo tempo e 1,8, olha, saiu 2. E lembro-me que essa foi a primeira vez que eu pensei assim, caramba. Se eu tivesse dito quase 2 milhões, cerca de... Exatamente. E muitas vezes pensas... Não queres dar armas às pessoas também para te atacarem, não é? Porque sabes já há tanta coisa para te atacar que pecares nesse sentido e não fazes bem o teu trabalho de casa, estás-te, entre aspas, a sabotar a ti próprio. Não, e às vezes é só um exagero, sabes? Estás só na troca de argumentos rápida e aquilo que tu estás a dizer não é que queiras mentir, mas foi só uma troca rápida. Olha, lembro-me de outra também que me impactou um pouco, foi no tema das alterações climáticas, que é super polémico, se há, se não há. O que estava a criticar o trabalho das Nações Unidas, que várias vezes produzem relatórios, ou dizem que produzem relatórios, e que depois as suas previsões não se concretizam. Sei lá, havia uma que dizia que em 2025 não ia existir água potável na Península Ibérica, em Portugal. E estamos em 2025 e... acho que ainda temos água. Em janeiro já estava a ouvir dizer que os recursos para este ano já tinham sido esgotados e ainda continuamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a questão é que esta previsão de 2008 ou 2007 falhou. E eu estava a dizer isto. Estes relatórios são alarmistas, criam pânico, criam stress. Acho chocante, nós temos 10% de jovens nas universidades que dizem que são eco-ansiosos. Portanto, quando lhes fizeram as perguntas sobre tens mais medo de não ter um emprego ou de ter uma catástrofe climática, eles têm mais medo de ter catástrofes climáticas, sendo que são fenómenos raros e que não se repetem tanto como o desemprego. Infelizmente a parte do desemprego. E portanto a minha crítica era isto, e lembro-me de ter dito, porque um relatório das Nações Unidas, e na verdade não era relatório, era uma notícia.
E pronto, foi logo para a comunicação social e para o polígrafo e para as redes sociais. Tu é que estás a incendiar, não são os tais relatórios. E estás a mentir, porque tu querias ter dito notícia, mas é isto, muitas das vezes, eu lembro-me naquela altura, foi no meu primeiro ano de deputada, ou segundo, mas ali no início, era eu sozinha, única mulher naquela sala, pai, com uns 20 homens, única do meu partido, tinha um ministro que estava a cair em cima de mim forte e feio, e bem, a fazer o papel dele, sinceramente, muita gratidão, porque me fez crescer imenso. Forjou-te. Sim, sem dúvida, mas na altura tu queres te desenvencilhar e não estás a pensar palavra por palavra, estás num modo de segurança, como tu disseste, e estás a disparar numa de por favor, Certo. não me façam mal, eu só estou aqui a tentar transmitir um contraditório que parece que não é admitido em certos temas e não me percebo porquê. Como eu te dizia, quero uma liberdade para poderes ser de esquerda ou de direita, para poderes concordar ou discordar com certos temas. Não faz sentido que tenhamos que admitir certos dogmas que não existem. Nós podemos discordar. Aliás, a ciência avança mesmo da discussão de hipóteses, de pensarmos. Testar e Olha, discutir essas hipóteses. ele descobriu que esta mesa é branca, não, mas agora vamos testar se isto é branco ou não. Certo. De repente parece que não. Há certos temas que, se tu sequer admites a pergunta, já estás a ser o maior criminoso da humanidade. E portanto, muitas vezes, sem querer, já estás a ser impreciso e a dizer coisas que não querias. Depois, a nível de comportamentos, sinceramente, há coisas que me arrependo. Ainda publicamente disse recentemente, porque neste momento estou a ter um processo no Parlamento, porque a Inês Sousa Real decidiu votar contra um voto de pesar de um jovem enforcado, um tema que não vale a pena explorar muito, que as pessoas têm imensos mixed feelings sobre isso, mas na altura disse que ela foi asquerosa, porque achei asqueroso uma pessoa que vota contra um voto de pesar de um jovem que não foi criminoso, nunca matou ninguém, não pertenceu a nenhuma facção criminosa. Sinceramente, choca-me. E depois, uma das pessoas que me fez um inquérito no Parlamento foi a deputada Isabel Moreira, uma deputada com quem tenho imensas desavenças. Ela é do Partido Socialista, eu do Chega. Ela até podia ser mais da linha do Bloco de Esquerda do que do PS. E disse-lhe: olha, eu acho que muitas das vezes eu estou mal consigo. Há comentários que faço que não posso fazer, eu não posso falar sobre o que é que a Isabel Moreira faz na sua vida ou não faz, mesmo que a Isabel também fale da minha. Mas a ação dela não vai legitimar. Exatamente. Portanto, se eu tenho um código, uma moral, um conjunto de valores, se eu tenho 10 mandamentos que me regem, têm que ser irrevogáveis. Exatamente. E portanto, eu assumo, olha, eu estive muitas vezes mal consigo. Acho que neste caso em particular não é a mesma coisa, porque sinceramente quem vota contra um voto de pesar, sabendo que uma mãe, porque a mãe deste jovem escreveu à deputada em questão, pediu-lhe que não fizesse chincana política com este voto em particular, e acho que esta reação é uma reação de revolta mais legítima do que muitas das vezes os comentários que eu faço contra si. Portanto, acho que estão a pegar no caso errado. Querem condenar a Rita Matias? Olha, posso-lhe trazer uma série de exemplos parvos que fiz e que não era suposto ter feito, mas não muitas das vezes aquilo que as pessoas nos apontam. E isso, pronto, faz-nos muitas das vezes vir para casa a pensar: pá, mas será que vale a pena, sei lá, ir na rua e as pessoas passam por mim? Muitas concordam, mas muitas não. E tem uma imagem de uma Rita que não é real. A Rita não é bruta o tempo todo, não é agressiva o tempo todo, não está zangada com a vida. Mesmo que tive uma conversa com outro convidado e tentamos esclarecer nesse sentido, até porque já tinha pensado em ter o gosto de ter-te aqui, e disse-lhe: pá, a ideia que me está a passar neste momento não é a mesma que eu tinha no início. Mas acho que é isso que as pessoas também esperam de ti, que tu sejas assim. Como eu te dizia. Mas esquece-se aquilo que tu tens passado ao longo deste tempo e o que é que fez com que tu agora tivesse esse posicionamento, que é aquilo que tu dizes. Eu levei tanta porrada, teve tanta gente a atacar-me, era eu contra 20, pá, que se eu não tivesse munido e se eu não tivesse utilizado esta capa, esta armadura para me defender, quer dizer, se calhar não estava aqui a falar contigo neste momento. Sim, desculpa ter falado por ti, mas é foi o que eu senti desta conversa. Não, é isso mesmo. E as pessoas depois, quando ainda por cima, quando se juntam muitas vezes num estúdio de televisão, muitas vezes está o jornalista, as duas pessoas com quem estás a debater, todos numa equipa contra ti. E se tu não mostras que tens coragem, se for preciso, de ir até ao limite, não é um limite de partir para a porrada, nada disso, mas é de, se for preciso, responder na mesma moeda, elas vão até onde tu deixares e dás por ti. Aliás, o meu primeiro debate televisivo foi com a Joana Amaral Dias, fui atropelada por ela.
Não estava de todo preparada para... Cris atropelada, ela foi melhor que tu Foi naquilo melhor que era o debate. no debate, mas assim, agressiva, Mais hostil, preparada, sim, mas mesmo na argumentação, ok. era uma argumentação, pá, Tu que foste já mais chegava mesmo. polida e ela foi mais bruta, não é? Eu nunca tinha estado em televisão, de repente estava ali, Ok. tinha acabado de ser eleita há 2 dias, a debater com uma mulher que faz da televisão vida, e preparadíssima e com imensos anos daquilo, que estava ali numa agressividade e numa brutalidade que eu não conseguia responder. Ali a minha arma foi ser educada, foi nunca perder a compostura, foi nunca sair para cima dela, E que ouvir infelizmente sempre. faz parecer para nós que tu perdeste. Exatamente. Esse é que é E o saí de problema. lá, eu lembro-me de montes de pessoas contactarem o André Ventura a dizer assim: Rita Matias foi um erro, esta miúda não vai a lado nenhum. Pá, esquece, não tem nada para dar. E obviamente que o André nunca me disse assim, pá, estou arrependido, nem nunca me fez sentir isso, mas eu lembro-me de pensar, fogo, ele apostou em mim, está-me a dar uma oportunidade brutal que imensas pessoas queriam. Tem-me dado um apoio extraordinário, ensina-me imenso, recomenda-me livros para ler, dá-me sugestões de séries, de filmes, de coisas para assistir e crescer com isto. Dá-me o privilégio de poder ver, porque ele é um fenómeno político, gostem ou não, ele de facto tem uma capacidade de oratória brutal, é um homem muito inteligente, bem disposto, acima de Parece tudo. que não mudou a política em Portugal. Mudou a política em Portugal. Hoje toda a gente tem TikToks, Instagrams e redes sociais porque o André Ventura criou os seus, e isto faz com que a democracia tenha mais qualidade. As pessoas de repente sabem mais o que é que se passa na Assembleia da República porque há da esquerda à direita não sei quantas pessoas que comunicam o que é que se está a passar. E tudo começou com um homem que foi ridicularizado. E eu pensava, quer dizer, ele está-me a dar a oportunidade de ver isto a acontecer ao vivo. E eu estou aqui a desperdiçar porque sou uma fraca. Porque não tenho coragem de dizer, olha, desculpa lá, mas comigo não vais falar assim. Estavas com medo de decepcioná-lo de alguma forma? A aposta Sim. que ele estava a fazer em ti? Sem dúvida, decepcioná-lo e à data também, eu era um pouquinho mais dependente daquilo que as pessoas diziam de mim, como eu te dizia, tinha aquela necessidade de aceitação e quando chegava a casa e lia os comentários eu pensava, pá, eu não quero ser conhecida como a Rita que é atropelada por A, B, C ou D, eu não quero ser conhecida como a miúda que não tem certeza das suas ideias, como não sabe o que é que está para ali a fazer, como aquilo que me perguntavas, como a mulher. Eu tive que provar aos outros que eu não era meramente uma miúda de cartaz. Então tive que trabalhar imenso, tive que estudar, tive que perceber que nos debates não podia ficar calada, mesmo que contra os quase teus biologicamente, sim, mesmo quase que aquilo que eu fui programada a vida toda foi a ser consensual, calminha, doce, afável. Percebi, não, eu posso continuar a ser isso tudo, mas eu não me posso permitir que me tratem assim, porque não é a mim que me estão a tratar, não é a mim Rita. No fim do dia, se fosse a Rita, se fosse a Joana, a Francisca, dava-lhes igual. O que eles estão a querer maltratar são essas pessoas, e essas pessoas merecem que tu as representes da melhor maneira possível, mesmo que isso signifique que tenhas que ir para o combate. E é por isto muitas das vezes que nós somos um pouco mais hostis. E eu tenho pena, acho que a política podia ser feita de outra forma. Agora, se do lado de lá te destratam, há muitas das vezes que, pronto, eu nem estou a dizer nada e depois vejo as pessoas contactam-me e dizem, então Rita, então tu permites, porque depois as pessoas dizem assim, tu permites que nós sejamos maltratados desta forma e não dizes nada. Portanto, por mais elevação que tu tenhas que ter, se nós queremos um debate elevado, não podemos dizer, é o Chega que não eleva o debate. Temos também que exigir aos outros que elevem o debate, porque eu sei ter um debate elevado, acho que estamos a ter aqui uma conversa elevadíssima. Portanto, se o lado de lá também estiver disponível para esta conversa, eu pessoalmente preferia 1000 vezes a estarmos ali naquela... Eu acho que infelizmente depois também há aqui o paradoxo entre aquilo que seria o mais correto e aquilo que é o vendável. E infelizmente este tipo de conversas não são tão vendáveis como uma polémica, uma discussão, uma descredibilização em público. Eu acho que as pessoas querem sangue, as televisões querem sangue, o algoritmo quer sangue e infelizmente uma das partes vai perder nesse sentido ou então tem que se ajustar e tem que fazer aquilo que faz. É verdade, mas sabes que essa é a minha luta diária. Todos os dias penso, até, sei lá, faço a gestão das minhas redes sociais e nas redes sociais crescer é importante para te manteres no lugar que tens, para teres visibilidade, para teres uma oportunidade de dizer alguma coisa. Mas todos os dias eu penso assim, eu vim para a política por acaso, como te contei, mas tinha um conjunto de valores que eu gostava de poder explicar às outras pessoas. Como é que eu tenho tempo de explicar às outras pessoas valores que são seculares, são valores milenares? Como é que eu tenho tempo de explicar isto às pessoas num short de 30 segundos, onde as pessoas estão à espera de ver uma polémica, uma confusão?
Como é que eu posso fazer isto sem comprometer a mensagem? Como é que eu posso fazer os dois? Como é que eu posso ter conteúdo que é polémico e que é mais catchy, que as pessoas estão mais interessadas em ver, e ao mesmo tempo também continuar a alimentar uma elite intelectual, não é uma elite financeira, mas como é que eu posso estimular uma nova geração de pensadores que leem, que estudam? Como é que eu posso fazer isto tudo ao mesmo tempo? Sinceramente eu não tenho uma resposta, porque todos os dias luto com este desafio, mas tenho muito medo daquilo que nós estamos a construir como um todo, e isso não é culpa do Chega, pelo contrário, muitas pessoas também usam o Chega, mesmo muitos daqueles que dizem que não gostam do Chega, usam o Chega para ter visualizações, e não é só influenciadores, não é só televisões, é políticos também, sabem que se falarem do Chega, se combaterem o Chega, se tiverem num diálogo com alguém do Chega, vão ter a repercussão. A questão é que Vou mais longe, dá para todos os lados. Falar bem ou mal, neste momento o Chega vende. é seguro. Sim, sabem que tem ali um público que ama ou odeia, Certo. e depois exploram tudo isso em função disso. A questão é que nós, como um todo, estamos a criar uma sociedade do imediatismo, do sensacionalismo, da falta de profundidade, e isso preocupa-me porque penso, o que é que os meus filhos vão herdar? E o que é que os meus netos vão ter como país? Um país de pessoas que não sabem pensar, que só querem discutir a polémica do dia de hoje, e portanto acho que genuinamente que temos que fazer uma reflexão e temos que saber responder às polémicas do momento, temos que saber responder aos casos de corrupção, aos casos de nepotismo, de benefício de particulares em função disto ou daquilo. Acho que temos que saber responder a isso, sem nos esquecermos de que há um conjunto de princípios, que há um conjunto de valores que nós somos portadores e dos quais nós temos orgulho. Nós não somos portugueses por acaso, acho que não é mero acaso, acho que sermos portugueses tem um significado, tem uma história, tem um legado. Sermos um país com uma matriz cristã não quer dizer que temos que ir todos à missa ou ao culto, mas quer dizer que nós temos um personalismo, uma forma de olhar o homem e a mulher com dignidade, e portanto não podemos nos dissociar uma coisa da outra, caso contrário vamos nos tornar mesmo numa geração vazia, e isso assusta-me. Ainda bem que tocas numa geração vazia, até porque eu gostava de te perguntar, enquanto Presidente da Juventude do Chega, como é que tu tens visto os teus jovens políticos? Eu já tive a felicidade de conhecer alguns, fiquei encantado, acho muito interessante, até porque eles já tiveram aqui contacto com pessoas mais velhas, depois veem o vídeo e dizem, o Chega é uma coisa, ou seja, passa uma imagem muitas vezes, e depois eu vejo estes miúdos a falar da religião, as próprias ideologias políticas que eles têm, e têm valores, sabes, estão carregados de bons princípios, e eu próprio sinto que eles têm tudo para ser a esperança deste país. Não, são jovens extraordinários e muito corajosos, não são como a Rita Matias que ficava calada na sala de aula, são pessoas, se calhar mais como o meu irmão, que estão cada vez mais com vontade de falar, e isso é ótimo, porque estão a deixar de ter vergonha de ter crescido num contexto em que iam à igreja, estão a deixar de ter vergonha de ter um contexto em que a família é o mais importante que têm, e não há vergonha nenhuma nisso. Estão a deixar de ter vergonha de dizer que acreditam que a sociedade pode ter ordem, pode ter organização, sem significar que queres excluir alguém, mas que há regras a cumprir. E estes jovens dão-me imensa esperança porque são melhores do que eu era e do que eu sou. Então acho que o futuro é muito risonho. E são pessoas que têm uma sede de conhecimento, que querem mais, que olham para outras coisas que estão a acontecer lá fora, para o Charlie Kirk, para os movimentos nos Estados Unidos, para a Europa, e pensam, o nosso país não pode passar ao lado desta oportunidade de ter esta geração de famílias, de jovens, de pessoas que estão bem intencionadas a querer reconstruir os seus países depois de anos e anos de estagnação, ou de crise, ou de transformação sociodemográfica e multicultural. E por isto tenho mesmo orgulho de perceber que o Chega, que o André Ventura, que este movimento conseguiu que muitos jovens que se sentiam soltos, sozinhos, de repente tivessem uma referência. Acho que eles, pelo menos, crescem sabendo dizer que a sua referência é o Bruno Nunes, o Pedro Frazão, o André Ventura, ou outros fora do Chega que também estão a surgir, e muito bem. E que tu tens passado. Falaste do Charlie Kirk numa parte mais internacional, ele se calhar também foi um bom precursor para isso, uma boa referência, se calhar para ti e para outros jovens, não é? Sem dúvida. Aliás, o Charlie Kirk impactou-me imenso. Um dos livros dele que li, que é Como Salvar o Ocidente, sinceramente mudou mesmo. Já era deputada, li-o há 2 anos, se não estou em erro,
E este livro, ele dá assim uma bússola para os jovens sobre Orienta o teu rumo, o que é que tu deves fazer. A dado momento ele tem mesmo tipo, se tens 25 anos, quase manifesto. sim, se tens 25 anos e tens um namorado ou uma namorada, deves pensar, casar, ter filhos, isto e aquilo. Se não tens, deves começar a ter poupanças, não sei o que, não sei o que mais. Se queres organizar a tua vida financeira, deves isto e aquilo. Se queres ter uma comunidade em que há um respeito pelos teus valores, pela tua religião, pela tua tradição, em que há segurança, deves envolver-te na associação de estudantes, na associação de pais, deves candidatar-te a vereador ou a deputado municipal na tua cidade. Não precisas de grandes coisas, começa pelo pequeno. Assim, um conjunto de orientações, até depois orientações de organização política, que eu acho que fizeram a diferença nas eleições nos Estados Unidos, que eu pensava, este homem é genial. E sinceramente lamento imenso que a sua vida aqui na Terra tenha terminado, mas fico muito orgulhosa de saber que ele não me impactou só a mim, ele impactou uma geração de pessoas inconformadas com aquilo que receberam e que querem deixar um legado melhor para os seus filhos e para os seus netos, que querem caminhar orgulhosos, porque eu pelo menos cresci a sentir que não podia ter orgulho naquilo que herdei dos meus avós militares, na história do nosso país, na forma como nós já fomos grandes antigamente, e que dizer que queria ser grande outra vez, que queria ter um país outra vez potente, pujante, a dar novos mundos ao mundo, novas cartas, novos nomes, novos rostos, que dizer tudo isto era sinónimo de ser um perigoso extremista que tem que ser ignorado e que tem que ser censurado. E, portanto, ainda bem que esta geração não tem que se sentir assim, que pode caminhar orgulhosa, sem ter que se ajoelhar perante outras agendas que não lhes dizem nada. E espero genuinamente... Presidente, deixam-te orgulhosa. Deixam-me orgulhosa. Espero genuinamente que eles consigam agarrar, porque acho que nós somos apenas os primeiros guerreiros que vamos à frente a fazer o trabalho mais duro e sujo, às vezes, como mencionávamos aqui. Espero genuinamente que eles possam pegar em tudo isto e construir algo, porque genuinamente quero que os meus filhos e netos tenham algo a que se agarrar e um país, acima de tudo, onde possam viver com orgulho. Para não terminar já, até porque o teu tempo também é valioso e sei que é necessário por outras causas, deixa-me só te perguntar aqui 2 ou 3 coisas sobre o estado do nosso país. Por exemplo, o Orçamento de Estado que foi aprovado com a prestação do PS, em termos gerais. Muito trabalho, noites mal dormidas, como é que tem sido esse processo? Como é que foi esse processo e o que é que achas do desfecho final? Olha, esse processo é muito intenso do ponto de vista do trabalho, que acho que as pessoas não têm muita noção na Assembleia da República. É ali 1 mês e meio de discussão na especialidade, temos plenários de manhã e à tarde vamos votando artigo a artigo, mais as propostas de alteração, que eram mais de 2.000 propostas. Cada partido faz as suas propostas. O Chega tem este hábito de querer liderar o número de propostas de alteração, sobretudo porque se não concordamos com o orçamento, se dizemos que é um mau orçamento, faz sentido que apresentemos uma alternativa. E portanto é um momento muito trabalhoso, seja pela redação das propostas, seja pela votação das propostas ou depois pelo momento de discussão em plenário. Mas saímos com um orçamento que fica aquém daquilo que nós desejávamos como um todo, e para não querer entrar na partidarite, porque há outros sítios onde as pessoas podem ouvir, custa-me às vezes perceber que havia uma maioria que concordava que era preciso aumentar as pensões dos idosos. Mas porquê é que não aumentámos as pensões? Não aumentámos as pensões porque a proposta do Partido Socialista dizia que aumentava-se as pensões deixando de cair o alívio fiscal no IRC para as empresas. E nós não concordamos com isso. É possível fazer as duas coisas. Era um alívio de 1 ponto percentual, portanto, não vem daí um drama gigante. Por outro lado, o Chega tinha uma proposta que era de aumentar 1,5% em todas as reformas até 1.500 euros. Mas as pessoas não podem votar ao lado do Chega, porque votar ao lado do Chega é votar ao lado da extrema-direita. Portanto, todos concordamos que é preciso aumentar as propostas, as pensões dos idosos, porque os idosos em Portugal não vivem, sobrevivem. E que isto é indigno porque foi a geração deles que construiu aquilo que nós temos hoje. Mas ninguém aprova, ou porque é o Chega que propõe, ou porque a moeda de troca é uma coisa que vai impactar milhares de pequenas e médias empresas e para eles o problema não são essas pequenas e médias empresas, são outra meia dúzia de grandes empresas que também vai beneficiar com isso. E sinceramente deixa-me triste quando não aprovamos, por exemplo, para a UNEF, aquela nova unidade de polícia que vai substituir o SEV, controlar ali as fronteiras. Não podemos aprovar um aumento de um complemento para que eles possam ganhar tanto como outros em profissões, em posições de desgaste, porque são 15 milhões de euros.
mas depois temos não sei quantos milhões. Desperdícios em tantas coisas. Exato, e para gabinetes, para grupos de trabalho, para coisas que não se traduzem em nada na vida dos Tantas portugueses. gorduras para se cortar, para podermos realmente ter esse capital de forma justificada e não o fazemos. Exatamente. Olha, outras coisas. Às vezes chega a propor uma escola sem ideologia. Falámos disso aqui há pouco. Não foi aprovado porque é uma proposta do Chega. Mas não concordamos todos que a escola deve ser um espaço onde um jovem, de esquerda ou de direita, rico ou pobre, alto, baixo, magro, gordo, o que seja, que possa estar lá em liberdade sem ter um professor a condicioná-lo para um lado ou para o outro. Mas que isto é sensatez. Mas porquê é que não aprovam? O Estado está viciado e, acima de tudo, até mais. E o Chega é constantemente dito que não apresenta propostas, mas pelo que estás-me a dizer, as propostas são apresentadas. Sim, mais de 600 propostas, portanto não é falta de trabalho. Agora são propostas que às vezes não agradam, são propostas que não dá jeito a falar. Se o Chega propõe que se faça uma auditoria, por exemplo, à Agência Portuguesa do Ambiente, que há pouco tempo até teve sobre holofotes, sobre investigação, isto vai mexer com muitos licenciamentos que são feitos, licenciamentos, por exemplo, para aqueles hectares que são destruídos de árvores autóctones nossas, para construir painéis e painéis e painéis e painéis solares. Coisas estranhas, aprovações instantâneas, em que não se percebe muito bem como é que estes projetos avançam. Eu não percebo como é que são projetos de interesse nacional, como é que nós destruirmos a nossa paisagem é do interesse daquelas comunidades em particular, sabendo sobretudo que aquela energia que é produzida não vai ser consumida pelas pessoas de Castelo Branco, nem pelas pessoas de Bragança, nem de Vila Real, vai ser consumida na cidade. Então porquê é que nós não pomos nos parques de estacionamento, como existe em algumas cidades, e até em Portugal já começa a existir, porque é que nós não pomos em cima de prédios, porque é que não arranjamos outras soluções que não tenham que impactar desta forma estes terrenos que nunca mais vão poder ser utilizados? Quem é que está a beneficiar com isso? E só o facto de propores uma auditoria, ai não, que horror. Um pouco agora como alguém que acho que merece uma referência já agora, que é o Rui Cristina, um dos nossos primeiros presidentes de Câmara, que propôs uma auditoria às contas da Albufeira e começou a descobrir uma série de ajustes diretos e de contratos que são feitos para serviços que não são prestados ou que, sendo prestados, não valem aquilo tudo. Portanto, há alguém que está a beneficiar com isto e que não interessa qual é que é o partido em si. Interessa é que as pessoas já sabem que podem abusar no Estado. E começa na pequena fotocópia que tu fazes ali à babuge na fotocópia do teu serviço e acaba naquilo que tu vais desviando, na ajuda de custo que tu cobras para compensar. Não é o que tu fazes, é o princípio que É o está princípio da por trás pequena disso, não é? corrupção. Realmente nós temos que combater em todos nós, eu, Rita, e cada um tem que combater em si este princípio de abuso, porque cada vez que nós usamos mal um recurso público, seja de 1 cêntimo, seja de 1 milhão de euros, nós estamos a penalizar um país como um todo. E tudo somado, este cêntimo aqui, este desperdício ali, são milhões que nós desperdiçamos e que depois, olha, não chegam para os polícias, não chegam para os idosos, não chegam para os jovens universitários. E sinceramente custa-me perceber que ninguém quer mudar realmente. Alguma proposta de mudança estrutural que devia ser feita, mas que ninguém tem coragem de propor? Há propostas estruturais que têm que ser feitas a nível de serviços públicos, de respostas públicas, por exemplo. Temos muitas pessoas que não fazem nada. É verdade que há muitos, eu tenho que dizer, eu sou filha de uma funcionária pública, há muitos funcionários públicos muito competentes que fazem este país andar para a frente, mas também há muitos que não. Também há muitos que estão permanentemente de baixa. Também há muitos que picam o ponto às 9 da manhã e que vão automaticamente para o café e fumar um cigarro e que depois chegam ao seu posto de trabalho às 11h30 da manhã. Há muitos que nas câmaras municipais, eu fui candidata agora a uma câmara municipal e vejo com os meus olhos, vejo que também está a mudar, graças a Deus, que têm um contrato, é suposto estarem num sítio e não estão. Vejo que há muitos que estão em teletrabalho, mas estão em teletrabalho com o carro da Câmara Municipal. Ora, se eles estão em teletrabalho, porque é que eles precisam de ter um veículo da Câmara Municipal naquele dia? Faz sentido que eles tenham um veículo, se estão em trabalho e se estão a precisar de se mover. Ora, se eles estão em casa, o carro está parado à porta, ou não faz sentido. É que os 100 euros daquele depósito, mais o trabalho que não é feito e que impacta os utentes que ficam sem resposta, os estudantes que ficam sem a explicação para aquele problema que têm, que ficam as finanças, aquele contribuinte que não sabe o que é que se está a passar e que fica sem uma resposta simpática. Isto implica aqui uma grande reforma. Se calhar era tempo de começarmos a dizer que as pessoas tinham que ser valorizadas pela qualidade de trabalho que fazem e não
pelas horas que alegadamente trabalham. Só que isto não é nada popular, dizer isto, e o André Ventura às vezes fala, a Iniciativa Liberal também, para mostrar aqui o meu fair play, mas levam logo na cabeça, porque isto é aqui uma casta. Também o próprio Estado tem muita ramificação nesse tipo de problemas e em muitas áreas dessas. Rita, antes de deixar ir embora, preciso de fazer uma pergunta que eu acho que os eleitores, e eu sei que o canal tem muitas pessoas que são apoiantes do Chega e têm acompanhado esta corrida a Belém com alguma divisão, parece-me pelo que tenho visto. A minha pergunta para ti é, André Ventura colocou-se na posição que se colocou, tive aqui o Bruno Nunes que me disse que no momento em que o Pedro Passos Coelho não assumiu essa posição, a fera teve que ser lançada, foi assim que o Bruno colocou. É, o estilo do Bruno, dizer assim. E a minha questão é, se André Ventura se tornar Presidente da República, alguém vai ter que suceder a ele dentro do partido, até porque é preciso um representante, um presidente ou não, ou uma presidente. Como é que tu vês a situação? É preocupante, não é? Traz divisões, impacta dentro do Chega. Eu confesso que, a meu ver, traz-me aqui preocupações no sentido de como é que depois a própria conjuntura governacional vai funcionar com André Ventura lá e com outra pessoa a assumir o papel. Então, em primeiro... Desculpa se extenso demais e baralhei aqui. Não, mas é uma questão muito importante e até agradeço mesmo a oportunidade, porque essa questão, como tu dizes, é uma questão que eu tenho respondido diariamente, ou nas redes sociais, ou na rua, quando me cruzo com as pessoas, e assim é uma oportunidade de massificarmos a mensagem. Em primeiro, o Bruno tem toda a razão quando faltava um candidato. Estas pessoas que pensam como nós pensamos, que têm esta visão, que fui explicando ao longo do podcast, estavam órfãos de candidato. Não é o Marcos Mendes que nos representa, não é o Almirante que nos representa, apoiado por José Sócrates ainda por cima. Não havia ninguém que estava disposto a trazer estas bandeiras à discussão. Desculpa, permite-me isto, mas eu sei que possivelmente a pessoa que está a ver vai dizer que em algum momento também o Chega apoiou o Gouveia Mel. Graças a Deus, eu fui sempre contra isso e é verdade, várias vezes publicamente falava disso e depois levava na cabeça, mas graças a Deus que foi só uma sondagem, perceber o que é que realmente ele pensava sobre os temas. Pela falta de boas opções. Pela falta de boas opções, mas também acho que mostra isto, mostra que André Ventura fez mesmo uma busca por um candidato e se não encontrou, não é necessariamente responsabilidade do Chega. Aliás, até é um pouco o sintoma de porque é que o Chega teve que surgir como um partido. É que a direita, durante os últimos 20 anos, habituou-se a ser aquilo que a esquerda gosta, aquilo que a esquerda permite e tolera. Então, normalmente, as pessoas de direita até são de centro-esquerda, nem são verdadeiramente de direita. E por isto, há um conjunto de eleitorado que está órfão e desperto, porque há um monte de pessoas que nunca votaram, e os números da abstenção dizem-nos isso, e que se aproximam das urnas quando sabem que podem votar no Chega e que isso pode ter impacto. Então o que é que nós dizemos a essas pessoas? Olha, agora nas presidenciais ficam em casa porque não há ninguém para vos oferecer. Não, isso está mal. E procurámos candidatos, mas infelizmente não havia ninguém com visibilidade, com um trabalho feito, com um nome já na opinião pública que permitisse que as pessoas se mobilizassem e entendessem que eram elas que estavam a ser representadas ali, e por isto teve que ser o candidato André Ventura, que mostra também a forma de estar na política, uma forma de estar ao serviço. Mas se tivesse sido o Pedro Passos Coelho, certamente ganhava na primeira volta? Pá, com o meu voto contava, certamente. Acho que Pedro Passos Coelho, já em 2015, já em 2017, tinha muito este discurso que o Chega tem hoje. E lamento imenso que o país não tenha ouvido aquilo que ele dizia. Quando ele falava de imigração, quando ele falava de gestão de serviços públicos, quando ele falava da forma como a esquerda condicionou o desenvolvimento do país. Vídeos dessa altura hoje em dia são virais. São virais. Passado tantos anos. E que pena que pareça que em 2017 ele está a descrever a realidade de 2025, porque se calhar houve aqui uma década que nós desperdiçámos em que podíamos estar a potenciar o país para outros voos. Foi um visionário, na verdade. Foi visionário, percebeu aquilo que nós íamos fazer ao país, olha, nomeadamente ao nível da imigração, que muitas vezes é tão mal discutida no espaço público, que realmente recebermos de forma descontrolada um conjunto de pessoas traz desafios de segurança, traz desafios de infraestruturas, nós não temos capacidade de responder a tanta gente nos serviços públicos, traz desafios de habitação, somos o país que constrói menos agora do que se construía na última década do Estado Novo.
como é que nós vamos alojar estas pessoas? Ou vamos permitir, o que é ser humanista? É dizer, estas pessoas podem viver aos 20 e aos 30 numa casa que está tudo certo, mas nós é que não podemos viver dessa forma? É dizer que eles podem trabalhar para certas cadeias ou certos grupos económicos e receber menos que o salário mínimo? A média de salário dos imigrantes o ano passado era de 600 euros por mês, portanto bastante abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, nós estamos confortáveis com isso, desde que eles sujem as mãos lá nas hortas e nós estejamos na nossa vida de burgueses. Isso é que é humanismo. É a nova escravatura do século XXI. Portanto, acho que as pessoas muitas vezes estão enganadas. E Pedro Passos Coelho disse que era isto que ia acontecer. E eu lamento que não tenha sido ouvido. Porém, percebo que não seja um momento para ele, ou que não tenha interesse de voltar, ou o que quer que seja que considere, porque de facto, como também fui dizendo, significa muito. Há uma transformação brutal da tua vida quando te disponibilizas para estar nestes cargos públicos. E André Ventura acaba por dizer, ok, eu vou. Porque a política é uma forma de serviço e sirvo onde sou necessário, não é? Sirvo onde me é conveniente. Portanto, eu vou. E ele ganha. Tu terias condições Ele para ganha. assumir a posição atual de líder de Chega? Não sei se eu. Há muitos nomes que estão perfilados, que têm É um como caminho. se tu se fosses nomeada para tal, sentirias-te preparada para isso ou achas que ainda tens coisas para fazer? Eu, Rita, acho que ainda tenho coisas para fazer e acho que o Chega também ainda tem que se preparar para ter uma outra liderança que não André Ventura. O partido está muito unido na liderança de André Ventura. Portanto, as pessoas dizem às vezes, o Chega é um saco de gatos. Não é. O Chega tem ali uma cola, um aglutinador que se chama André Ventura, no qual não há ninguém que diga assim, eu não me revejo no André Ventura. Não gosto dele. Dentro do Chega. Até podem discordar de alguma posição aqui e ali, e é bom essa discordância. Até podem achar que o caminho percorrido tinha sido melhor assado ou cozido, mas concordam que ele é o presidente natural e que tem que lá estar. Percebes que muitos eleitores do Chega podem ter receio exatamente por isso que tu disseste, sabendo que ele é a cola que vos liga a todos e que mantém as coisas nesta funcionalidade. Se ele for para Presidente da República, pode haver esse receio, não é? As pessoas acho que querem ver o André Ventura como um poder executivo. E percebo, até porque parece que é aquela vocação que ele imprime nos seus discursos e muito bem. Mas primeiro, eu acho que ele é o melhor político do país e portanto acho que ele jogava bem em qualquer posição e não é inédito pessoas que tiveram uma vocação para primeiro-ministro que depois tenham estado na presidência da República, portanto uma não tem que significar a exclusão da outra. Por outro lado, tenho a certeza que se isso acontecer, se o Chega a precisar de rever a sua liderança, que eu não acho que tenha que ser necessariamente uma condição, tenho a certeza que a liderança que se seguirá será totalmente alinhada com André Ventura e por isto o Chega não vai perder a intensidade que tem, pelo contrário, vamos começar a ver coisas avançarem. As pessoas às vezes não percebem a importância do Presidente da República, também porque, sinceramente, os últimos presidentes, ou o último presidente em particular, portou-se como um corta-fitas que não dignificou o cargo. Mas a questão é que o Presidente da República tem imensa influência. Nós estamos há mais de 160 dias sem termos uma lei de estrangeiros e nacionalidade aprovada nos termos que a maioria do Parlamento diz, porque o Presidente da República tem problemas de consciência com a lei, porque pode estar a ser assim, assado, mas ele sabe, os portugueses votaram para isto em maio, disseram que queriam uma transformação, que queriam que a nossa nacionalidade deixasse de estar à venda, que queriam ter um controle de entradas em Portugal, e estamos há mais de 160 dias a adiar isto porque o Presidente da República vetou. Portanto, se nós tivéssemos um Presidente da República que não vetasse, que percebesse o que é que os portugueses desejam, que não quisesse limitar a atuação do Parlamento, se calhar tínhamos outro tipo de respostas e, portanto, a mensagem do Chega continuaria a influenciar. E outra coisa que eu acho também interessante é o Presidente da República exerce a magistratura de influência, ou seja, deve influenciar o discurso, as instituições, os partidos, positivamente. Ora, eu não conheço nenhum político que tenha influenciado tanto o discurso político nacional como André Ventura. Em 2019 começou a falar da lei da nacionalidade, começou a falar de imigração, foi buscar algumas das bandeiras do Passos Coelho, foi falar de violência, de insegurança e de repente todos hoje em dia não conseguem ignorar estes temas. Todos hoje em dia, gostem mais ou menos da abordagem do Chega, têm que os mencionar. Portanto, eu acho que ele conseguiria desempenhar bem esse papel e deixar o Chega em boas mãos. Portanto, os eleitores podem estar serenos. Se por algum motivo for candidato, passar a uma segunda volta e não conseguir ser eleito para o cargo, aquilo que nós fizemos foi histórico.
não há segundas voltas deles desde 1986 e nós somos o partido que nunca devia ter existido aos olhos de grande parte das pessoas. Como dizia, nós somos o partido que quando chega a um espaço já tem o terreno inclinado, tem um escrutínio, tem um combate que é feito de forma desleal e muito mais intensa do que é feito a qualquer outro. Portanto, E a aconteça análise o que no acontecer. final é que realmente, se ele vai uma segunda volta e se posiciona bem, é porque realmente o eleitorado continua a apoiar-se nele e a ter esperança no trabalho que ele tem desenvolvido. E isso eu tenho certeza que tem, porque assim, basta andar na rua. Eu não sei o que é que vai acontecer nas eleições presidenciais, eu não sei o que é que vai acontecer no país, mas basta andar na rua com ele, nas arruadas e perceber que é histórico. A última arruada que fiz em Lolé, eram 4 da tarde, a arruada estava cheíssima, a um dia de semana, uma segunda ou uma terça-feira. Portanto, pessoas que meteram a tarde de férias, pessoas que se mobilizaram, que vieram de longe porque queriam estar ao lado de André Ventura. Portanto, de facto, André Ventura despertou um exército de pessoas comuns, pessoas super normais, pessoas que estão a trabalhar, que são pais de família, que tiveram alguma dificuldade na vida e deixaram de se rever nos E que outros sentem partidos. importante estar lá e apoiar André Ventura. Exatamente, e esse movimento, sinceramente, nunca vi em nenhum outro partido. Como te disse, fui acompanhando a política com alguma distância, mas nunca vi um movimento genuíno. É que isto não são os autocarros. Há partidos que às vezes têm autocarros, pagam umas sandes à malta para a malta ir a manifestações ou assim. Não é essa a dinâmica. São pessoas mesmo que dão ali um banho de multidão e que querem conversar, querem tocar, querem uma fotografia com o André Ventura, querem dizer, por favor, não desista. Sinceramente, isso é aquilo que mais me emociona. É quando as pessoas vêm ter connosco e dizem, não desistam, por favor. Então, isso acaba por responder àqueles dias que me dizias quando pensas, pá, já está bom. Agora que venha outro e faça. E depois tens as outras vozes do lado de lá que dizem, não desistam, vocês estão mesmo a fazer a diferença. Tipo, eu chego a casa e eu só quero ir ver-vos. A história mais impactante que tive foi de um menino em Bragança, que tinha um desenho da Páscoa, uma cruz com Jesus, e que me ofereceu. Eu achei aquilo muito bonito. Ele esperou por mim 2 horas porque atrasámos-nos em campanha, e eu perguntei-lhe, olha, os teus pais permitem que eu partilhe uma fotografia contigo? E ele diz-me, eu não tenho pais. E aquilo, na altura, tive que segurar as lágrimas. Foi assim, não estava à espera. E pá, um miúdo querido, educado, pá, amoroso, tinha esperado aquelas horas todas. E eu perguntei-lhe, então, mas o que é que estás aqui a fazer? Ele, pois, eu estou no lar X, mas eu vejo o TikTok, vocês são as minhas companhias todos os dias. E sabermos isto, que nós somos a companhia deste menino, e somos a companhia de alguns idosos no interior, e somos a companhia de pessoas que mesmo na cidade super cheia de pessoas se sentem sós. Sabemos que nós somos a esperança deles, que eles estão à espera de ver o nosso debate televisivo, e que sentem quase que nos conhecem. Quando nós estamos menos bem, mandam aquela mensagem a dizer, hoje não estava com boa cara, está tudo bem. Saber que de repente há uma relação que estamos a criar com pessoas também nos diz muito, também significa algo. Então, se as pessoas estão preocupadas, não estejam. Eu acho que isto faz tudo parte de um plano que vai levar o Chega a um lugar de grande preponderância e de transformação. Portanto, este momento tinha mesmo que ser vivido. Se nós tivéssemos aqui 4 meses, é o tempo que estamos nas presidenciais, sem uma voz forte, que não tinha que ser necessariamente o Chega, mas sem uma voz destas bandeiras, nós estaríamos a perder muito espaço na cabeça, no coração, na opinião pública, nas pessoas. Então este momento era mesmo importante. Portanto, não duvidem do processo. Isto faz tudo parte do plano e da história. Genuinamente parece-me todos os dias, quando vou para o Parlamento, que estamos a viver assim um momento histórico. Não é os descobrimentos, não é assim nada tão épico como outras fases da nossa vida, mas genuinamente vemos todas as transformações a acontecerem e parece que há qualquer coisa superior, qualquer desígnio a ser cumprido. Pior é que tu estás a olhar para mim e estás mesmo com o sorriso nos olhos de quem está a acreditar palavra por palavra, verdade. por vírgula, é interessante. Não, genuinamente, digo mesmo de coração, e também digo muitas vezes às pessoas, e digo-te aqui, digo publicamente, aquilo que me moveu para a política foi tudo isto que aconteceu. Foi estes factos que se foram sucedendo e que eu atribuo a uma responsabilidade superior que fez com que eu tivesse que ter vivido aquilo naquele momento e ter estado aqui. Se em algum momento vir que o projeto se desviou, que foi um fracasso, que não era para ser assim, que não representa, afastaria-me. Portanto, se estou, é porque vejo mesmo em tudo isto o sacrifício, o esforço, o trabalho, a dedicação,
e reconheço isso tudo no Chega, mas sobretudo em André Ventura. Acho que as pessoas não têm noção do workaholic que o André é. Ele em 2019 disse assim: em 8 anos vamos ser governo de Portugal. E podem ter a certeza que ele dia e noite trabalha para isso. E isso impressiona-me. Quando tu vês isso, tu pensas, ok, se este é o tipo que te lidera, então tu queres corresponder, tu queres também ajudá-lo porque vês que ele vive o que diz e sacrifica-se por isso. Eu vou aproveitar este momento para deixar olhos nos olhos. Espero que se venha sentar aqui, possamos conversar, porque isto assim parece um bocadinho enviesado. Estamos a ver a Rita a falar sobre si, portanto, se possível, Venha cá dar o contraditório. venha cá e venha dizer de suas palavras se é isto, se não é isto. Eu posso exercer a influência, vou tentar influenciar o grupo de comunicação. Eu acredito que ele tenha visto alguma coisa. Sim, olha, ele é super atento. Está Já ouvi dizer. Rita, não te ocupando mais, quero só terminar perguntando-te uma coisa. Se tu agora pudesses entrar numa cápsula do tempo, voltar à Rita de 22, 23 anos, alguma coisa, algum conselho que lhe davas? O conselho que dava era de não duvidar desta missão, desta história e de... Que era uma fase em que ela estaria com alguns receios, não? Algumas dúvidas, Sim, assoberbada com tanta coisa com tudo que podia estava a acontecer e a perceber se seria capaz, se não seria capaz, se ia dar ou não ia. Dizia-lhe que isto não era sobre nós próprios, não era sobre mim, nunca foi sobre a Rita e sobre a sua história em particular, foi sobre um momento político, uma história nacional, sobre um conjunto de valores superiores que temos, que herdámos, que recebi dos meus avós, dos meus pais, e a oportunidade de poder servi-los a eles, mas servir também o país como um todo, é bem maior do que qualquer dor que possa acontecer momentânea. Tudo passa. Só Deus não muda, é uma frase de Santa Teresa de Jesus. Portanto, tudo passa. Era o que eu diria à Rita de 22 anos. E principalmente, correu tudo bem até agora, portanto... Até agora, sim, com alguns tropeções, alguns erros que assumi aqui, mas sempre com a possibilidade de tirar um bem maior daquilo que foi feito. E por isso, para a frente, a única coisa que desejo vir a fazer é... desejava muito salvar uma vida que fosse. Bom, uma já tive a oportunidade meio de conseguir fazer. Como sabes, este tema da vida diz-me muito e tenho uma proposta que é apoiar mães grávidas que engravidam em situações de precariedade, de violação, de algum desafio na vida que lhes corre mal e de poder oferecer-lhes uma oportunidade, caso elas queiram ter essa oportunidade, na sua liberdade, de oferecer-lhes essa oportunidade. E tenho este discurso tantas vezes publicamente que este verão bateu-me à porta uma jovem de 23 anos e disse: Rita, vi o teu discurso, queria-te pedir ajuda. E eu pensei, caramba, agora não sou presidente de Câmara, não tenho poder nenhum concreto, o que é que eu vou fazer? Através de algumas associações conseguimos dar a resposta que ela precisava, uma jovem que tinha sido violada, mas que o seu filho nasceu e que ela está muito feliz pela oportunidade de ser mãe e está muito bem de saúde, tenho que deixar as pessoas serenas, mas que não tinha ninguém, tinha uma família com desafios e nós conseguimos arranjar uma resposta para ela. Só que isto foi um caso pontual. Se mais pessoas me baterem à porta, não sei como conseguirei corresponder. E, portanto, genuinamente espero um dia conseguir ver esta proposta aprovada, seja em Sintra, seja no Parlamento. Gostava muito de, daqui a uns anos, olhar para trás e de conhecer 4 ou 5 crianças que eventualmente serão adultos, que eventualmente serão os Cristianos Ronaldo da vida, da próxima geração, e dizer, olha, contribui para isto. Não eu, Rita, Sim. Isto tudo que construímos salvou estas vidas. Não desisti desta situação, não desisti de vocês. Exatamente, dei uma oportunidade a esta mãe, a esta criança e portanto concluía mesmo assim, no futuro espero conhecer outras vidas que existiram porque nós não desistimos delas. Concluíste muito bem e eu quero agradecer-te mesmo por esta conversa. Olha, eu é que agradeço. De alguma forma aquilo que te tinha dito mudou aqui neste momento, ou seja, consegui voltar a ver o sorriso no olho que me tem faltado nas tuas intervenções, das que eu vejo, ok? Que muitas vezes são as mais sensacionalistas, que são aquelas que é para impressionar e para engajar. Mas fico feliz de voltar a ver esse sorriso no olho, de ver a sorrir e de desejar que continues e que consigas alcançar tudo aquilo que te propões, até porque me disseste agora, e eu vou acreditar nisso piamente, que no momento em que não corresponder aos teus princípios, tu és a primeira a sair e isso será um grande indicador para o eleitorado dizer assim, se ela está a sair alguma coisa de grave se passa. É verdade, podem confiar. Rita, mais uma vez muito obrigado. Obrigada, espero ter-te aqui mais tarde, noutra situação, com outro tema. Pessoal, deixo-vos aqui
se estiveram até aqui, possam continuar a seguir a Rita. Podem ver outros vídeos nossos, tivemos aqui outras pessoas até que são diretamente debaixo da alçada da Rita, que são os mais jovens, e já sabem, vejam, partilhem, subscrevam e até ao próximo vídeo. Obrigado. Obrigada.